Oi pessoal, uma inscrita aqui do canal me pediu aí a leitura do livro Robinson Crusoe, Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. Para ficar mais fácil, né, vamos aportuguesar aí, Robinson Crusoe, a Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. Tá? Este romance foi publicado pelo autor inglês Daniel Defoe, tá? Em 1719, século XVIII, faz muito tempo, né? Trata-se de um clássico da literatura inglesa, que é conhecido no mundo inteiro. Minha gente, o que acontece? Eu cometi um baita de um engano. Infelizmente, eu cometi um baita de um engano. A Bia Cavalcante, né, inscrita aqui do canal, ela me pediu aí a leitura deste livro, só que publicado pela editora Scipione. Eu comprei, gente, a tradução original do livro, publicado pela editora Príncipes. Olha aqui. Este livro aqui tem 320 páginas. O livro publicado pela editora Scipione deve ter no máximo 130. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar ler as duas obras, tá? A obra publicada pela editora Scipione ainda está para chegar na minha casa, tá? Eu já a encomendei. E eu vou ler as duas, né? Infelizmente, né, ou felizmente, vou ter que ler as duas. Eu tô vendo pelo lado bom da coisa. Pelo menos eu tenho a obra original aqui em mãos, tá? Que é muito mais extensa, né? Tem muito mais detalhes. Trata-se da tradução original. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler as duas. Vamos ler as duas, tá? Eu sei que as escolas gostam, né, de cobrar a leitura mais simplificada, né? As escolas adoram a editora Scipione, mas eu vou ler as duas obras aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos ver aqui, vamos analisar cada parte do livro, tá? Daniel Defoe, tá aqui, né, o nome do autor, bem lá em cima, né? A capa muito bonita, né? A fonte que eles usaram aqui, né, Robinson Crusoe, tudo bem detalhado, tudo bem caprichado. Vamos ver então a contracapa do livro. Tá escrito aqui, né? Tá escrito uma coisa aqui, como se fosse num papel antigo. Vamos ver o que está escrito. Eu achava que seríamos engolidos a cada onda, ou que o navio afundaria no abismo do mar toda vez que mergulhava entre dois vagalhões. Nessa agonia mental, quando achava que jamais voltaríamos a subir, fiz muitas promessas e decidi que, se agradasse a Deus poupar a minha vida nessa viagem, e se alguma vez conseguisse novamente pisar em terra seca, eu voltaria imediatamente para a casa de meu pai e jamais subiria em outro navio novamente enquanto vivesse. Seguiria os conselhos dele e nunca mais me meteria em encrencas como essa. Olha, parece que a escrita, né, é muito simplificada, tá? Eu não vou ter muito trabalho de entender este livro. Então vamos continuar analisando aqui o que tem escrito aqui logo no início do livro. Uma tempestade faz o navio de Robinson Crusoe naufragar. Ele foi o único sobrevivente da tragédia e precisa aprender a viver numa ilha deserta. Com os destroços do navio, ele aprende a construir ferramentas, cabanas e materiais para tornar sua vida mais fácil. Com reflexões e espiritualidade, Robinson consegue sobreviver em condições adversas. Um clássico da literatura inglesa, consolidado no universo infanto-juvenil há gerações. A tradução deste livro aqui, minha gente, foi publicada aí pelo Silvio Antunes, tá? Foi feita pelo Silvio Antunes, tá? O livro, tá? Olha aí, o sumário, tem 20 capítulos, né? Vamos ver aqui. Sumário. Primeiro capítulo, início de vida. Segundo, escravidão e fuga. Terceiro, naufrágio numa ilha deserta. Quarto, primeiras semanas na ilha. Quinto, diário da construção de uma casa. Sexto, doença e consciência arrependida. Sétimo, experiência agrícola. Oitavo, conhecendo o lugar. Nono, um barco. Décimo, cabras mansas. 11º, encontro de uma pegada humana na areia. 12º, o abrigo na caverna. 13º, a destruição de um navio espanhol. 14º, um sonho realizado. 15º, educação de sexta-feira. 16º, resgate de prisioneiros dos canibais. 17º, a visita dos amotinados. 18º, o navio recuperado. 19º, retorno à Inglaterra. E 20º, a luta entre sexta-feira e um urso. O que eu vou fazer, minha gente? Como o livro tem 320 páginas, né? O que eu vou fazer? Eu vou ler aí 50 páginas. Por vídeo eu vou ler aí, em média, 50 páginas, né? Na verdade, ó, hoje eu vou começar da página 7, tá vendo? Vou terminar na página 53, no capítulo 4, tá? Primeiras semanas na ilha. Tá? Vou parar por aí e depois dou continuidade no próximo vídeo. Aqui, ó. Esta é uma publicação Príncipes, selo exclusivo da Ciranda Cultural, editora e distribuidora, né?
2019 este livro aqui, gente. Eu comprei usado pela estante virtual. Eu nem me lembro de onde veio. Mas eu o comprei usado, tá? E tá em ótimas condições. Parece que tá novinho, né? Vamos lá. Ah, pera aí. Tem uma outra aba aqui atrás que eu esqueci de ler, ó. Aqui, ó. Tá falando sobre o autor. Eu sempre esqueço. A gente tem que ler sobre o autor, gente. Toda vez antes da gente ler o livro, a gente tem que pesquisar. Quem que é o autor? No caso aqui, o Daniel Defoe, ele é um romancista, né? Eu li mais ou menos aí na internet, né? Quem que é esse autor? E eu vi que se tratava de um romancista. Vamos lá, vamos ver mais coisas sobre ele aqui. Daniel Defoe nasceu em Londres em 1660. Foi escritor e jornalista. Apesar disso, trabalhava como comerciante. Escrevia muitos panfletos em favor de Guilherme III e fez muitos textos de cunho político. Foi preso por conta de uma sátira sobre o extremismo da Igreja Alta, mas foi com Robinson Crusoe que se consolidou na literatura inglesa. Defoe faleceu, aliás, em 1731. Né? Morreu então com 70, não é isso? 71 anos? 71 anos. Vamos lá, vamos começar a leitura do livro aí, sem mais delongas. Bora lá. A vida e as estranhas e surpreendentes aventuras de Robinson Crusoe, marinheiro de York, que viveu 28 anos totalmente sozinho em uma ilha desabitada na costa da América, perto da foz do grande rio Orinoco, tendo sido lançado em terra por naufrágio em que todos os homens morreram, menos ele, com um relato de como ele no final foi salvo por piratas, escrito por ele mesmo. Capítulo 1. Início de vida. Nasci no ano de 1632, na cidade de York, de uma boa família que não era dessa região. O meu pai era estrangeiro, de Bremen, e a princípio se estabeleceu em Hull. Depois de conseguir um bom patrimônio pelo comércio, ele largou os negócios e foi morar em York, onde se casou com minha mãe, cujos parentes se chamavam Robinson, uma família muito boa desse lugar. Então fui batizado como Robinson Kreuznach. Nossa, eu não sei pronunciar esse nome. Esse está em alemão. Olha, Kreuznach. Vocês que são mais inteligentes do que eu, vocês vão saber. Tá? Kreuznach. Mas, pela corruptela habitual das palavras na Inglaterra, agora nós somos chamados, ou melhor, nós mesmos nos chamamos e assinamos o nosso nome, de Crusoe. E é assim que os meus companheiros sempre me chamaram. Eu tive 2 irmãos mais velhos, um dos quais foi tenente-coronel num regimento de infantaria inglês em Flandres, outrora comandado pelo famoso coronel Lockhart. Ele foi morto na batalha perto de Dunkerque contra os espanhóis. Quanto ao que aconteceu com o meu segundo irmão, não sei qual foi o seu destino, assim como meu pai e minha mãe não sabem o que aconteceu comigo. Sendo o terceiro filho da família e sem ter aprendido nenhuma profissão, muito cedo a minha cabeça começou a ser preenchida com pensamentos inconsequentes. O meu pai, que era bem idoso, me deu uma competente dose de educação, tanto ao me ensinar em casa, como por me enviar a uma das escolas públicas da região. Ele queria que eu fosse advogado e me destinou ao estudo das leis. Mas o meu único desejo era ir para o mar, e eu não haveria de ficar satisfeito com outra coisa. E essa minha inclinação me colocou tão fortemente contra a vontade, ou melhor, contra as ordens de meu pai, e contra todas as súplicas e argumentos de minha mãe e de outros parentes, que parecia haver uma espécie de fatalidade nessa tendência natural, que se inclinava diretamente para a futura vida miserável que estava para acontecer comigo. O meu pai, que era um homem sábio e prudente, me deu sérios e excelentes conselhos contra o que ele previu que seria minha sina. Certa manhã, ele me chamou em seu quarto, onde estava confinado pela gota, e me advertiu calorosamente a respeito de tal assunto. Ele me perguntou quais razões, além da mera inclinação aventureira, eu teria para deixar a casa de meu pai e a minha terra natal, onde eu poderia ser bem encaminhado e teria perspectivas de fazer fortuna pela minha dedicação e capacidade, podendo levar uma vida tranquila e agradável. Ele me disse que, de um lado, existiam homens desafortunados, simples e modestos, e de outro, homens mais ambiciosos, prósperos e arrojados, que saíam para o exterior em busca de aventuras, cresciam pelo arrojo e se tornavam famosos por atos de natureza fora do comum.
e que essas coisas estavam muito acima ou muito abaixo de mim, porque eu era de condição mediana, ou daquilo que poderia ser chamado primeira posição acima da vida baixa, condição essa que ele considerava, por longa experiência, a melhor do mundo, a mais adequada para a felicidade humana, não exposta às misérias e dificuldades, ao cansaço e aos sofrimentos da parte laboriosa da espécie humana, e que não se envergonhava com o orgulho, o luxo, a ambição e a inveja da parte superior da humanidade. Ele me disse que eu poderia julgar a felicidade dessa condição apenas por uma coisa, pelo fato de ela ser a condição devida que todas as outras pessoas invejavam. Disse ainda que frequentemente os reis se lamentavam das cruéis consequências de terem nascido para as grandes coisas e que preferiam que tivessem sido colocados no meio dos dois extremos, entre os pequenos e os grandes. E que também os sábios davam testemunho disso como ponto de equilíbrio da verdadeira felicidade quando suplicavam aos céus para não terem nem pobreza e nem riquezas. Ele me mandou observar bem isso, pois eu sempre haveria de perceber que as calamidades da vida eram compartilhadas tanto pelas pessoas da parte superior como da parte inferior da humanidade, e que a posição intermediária experimenta menor número de desastres, não estando exposta a tantas vicissitudes como a parte alta ou a baixa da sociedade. Não, as pessoas dessa posição não estão sujeitas a tantas enfermidades e inquietações, sejam elas do corpo ou da mente, como aquelas que, pelo modo de vida esbanjador, luxuoso e extravagante de um lado, ou pelo trabalho forçado, a falta de itens necessários e a dieta insuficiente do outro lado, causam danos a si mesmas, como consequências naturais de seu modo de vida. A posição de vida intermediária se acomoda a todo tipo de virtudes e todos os tipos de prazeres. A paz e a abundância são companheiros da fortuna mediana. A temperança, a moderação, a quietude, a saúde, as amizades, todas as diversões agradáveis e todos os prazeres desejáveis são bênçãos presentes na posição intermediária da vida. E que dessa forma os homens passam suave e calmamente pelo mundo e seguem confortavelmente para fora dele, sem se sobrecarregarem com as tarefas das mãos ou da cabeça, sem se venderem a uma vida de escravidão pelo pão cotidiano e sem se cansarem por circunstâncias perplexas que roubam a paz da alma e o repouso do corpo, sem serem devorados pelas angústias da inveja ou pelo desejo secreto ardente da ambição de grandes coisas. Assim, no meio dessas circunstâncias agradáveis, eles deslizam suavemente pelo mundo, saboreiam sensatamente a doçura da vida, sem amarguras, adquirem o sentimento da felicidade e aprendem pela experiência de cada dia a conhecê-la mais profundamente. Depois disso, ele me exortou com sinceridade e da maneira mais afetuosa a não... Exortou, gente. Pelo amor de Deus, eu tô confundindo aqui. Depois disso, ele me exortou com sinceridade e da maneira mais afetuosa a não agir como criança, a não me precipitar em misérias que a natureza e a posição de vida em que nasci pareciam ter me preservado, aliás. Ele me afirmou que eu não teria necessidade de lutar pelo meu pão de cada dia, pois cuidaria bem de mim e se esforçaria para me encaminhar de forma justa à posição de vida que acabaram de me recomendar. Assim, se eu não ficasse bem à vontade de feliz no mundo, só poderia ser por erro meu que eu deveria evitar, ou por mero impedimento de algum capricho do destino. Desse modo, ele não seria mais responsável por mim, tendo cumprido sua obrigação de me alertar contra atitudes que ele sabia que me afogariam em mágoas. Em suma, ele cumpriria de bom grado suas promessas se eu ficasse em casa e resolvesse agir segundo seu desejo, e não haveria de precipitar os meus infortúnios encorajando a minha partida. E para concluir, ele me disse que eu tinha o exemplo do meu irmão mais velho, ao qual havia dirigido os mesmos sinceros apelos para dissuadi-lo de incorrer no erro de ir para as guerras dos Países Baixos, apelos esses que não puderam prevalecer sobre os desejos do jovem, que o levaram a se alistar no exército, onde ele acabou encontrando a morte. Embora dissesse que não deixaria de orar por mim, ele, porém, se atrevia a prever que se eu desse este passo tolo, Deus não me abençoaria e que no futuro, quando não houvesse mais ninguém para ajudar na minha recuperação, eu teria todo o tempo do mundo para refletir sobre o fato de ter desprezado seus conselhos. Observei nessa última parte do discurso que foi verdadeiramente profética, embora, na minha opinião, o meu pai não desejasse que isso acontecesse de modo algum. Observei, repito, lágrimas escorrendo abundantemente em seu rosto, especialmente quando ele falou da perda do meu irmão. Depois, quando disse no futuro, sem ninguém para me ajudar, eu teria todo o tempo do mundo para me arrepender. Ele ficou tão emocionado que encerrou a discussão e me confessou que seu coração estava tão amargurado que ele não tinha forças para me dizer mais nada. Eu, sinceramente, fiquei muito impressionado com essa conversa. E, de fato, poderia ter sido diferente?
Resolvi que não pensaria mais em ir para o exterior e que ficaria em casa, de acordo com o desejo do meu pai. Mas infelizmente, em poucos dias tudo se reverteu. E enfim, para impedir que meu pai voltasse a me importunar, poucas semanas depois decidi fugir de casa. No entanto, não agi com tanta pressa quanto o primeiro calor da minha decisão exigia. Num dia em que ela parecia estar um pouco mais alegre do que o normal, chamei a minha mãe à parte. Disse-lhe que os meus pensamentos estavam tão irresistivelmente empenhados em correr o mundo que eu jamais conseguiria abraçar nada com firmeza antes de fazer isso e que seria melhor meu pai me dar seu consentimento do que me forçar a partir sem sua permissão. Eu já estava com 18 anos de idade e era tarde demais para ser aprendiz no comércio ou ajudante no escritório de algum advogado. E que se o fizesse, tinha certeza de que jamais cumpriria o meu horário e fugiria antes de honrar o compromisso com o meu patrão para embarcar. Se ela convencesse meu pai a me deixar partir numa viagem pelos mares, eu voltaria para casa se não gostasse e nunca mais iria embora, e prometi que me esforçaria com redobrado empenho para recuperar o tempo perdido. Isso deixou minha mãe furiosa. Ela me respondeu que sabia que de nada adiantaria falar com meu pai sobre qualquer assunto desse tipo, pois ele conhecia muito bem o que era realmente importante para mim, para me dar seu consentimento no caso de algo que seria tão funesto para a minha vida. E que ela estranhava que eu ainda pudesse pensar coisas assim depois da conversa que tive com meu pai, apesar de toda a gentileza dele e das ternas expressões que ele tinha certeza com que meu pai havia me tratado. Ela tinha certeza com que meu pai havia me tratado. Em suma, se eu quisesse me arruinar, não haveria ajuda para mim, e se dependesse dela, eu jamais obteria consentimento para isso. Ela, por sua vez, não moveria uma palha para causar a minha destruição, e desse modo ninguém jamais poderia dizer que minha mãe havia se prestado a defender algo que meu pai reprovava. Apesar da recusa de minha mãe de transmitir isso ao meu pai, mesmo assim, como eu soube posteriormente, ela relatou toda a conversa a ele. Meu pai, depois de demonstrar grande preocupação, respondeu a ela com um profundo suspiro. Esse garoto poderia ser feliz se ficasse em casa, mas se ele vai correr o mundo, será a criatura mais desgraçada que já existiu. Jamais darei o meu consentimento para isso. Então foi só quase um ano depois que eu escapei. Enquanto isso, continuei obstinadamente surdo a todas as propostas de me dedicar aos negócios e frequentemente reclamava com meu pai e minha mãe, pois por estarem sendo tão firmemente determinados em contrariar aquilo que eles sabiam muito bem para onde as minhas inclinações me levariam. Um dia eu estava em Hull, para onde viajava ocasionalmente, sem nenhum propósito premeditado de empreender uma fuga naquele momento. Então, como eu dizia, eu estava lá quando um dos meus companheiros, prestes a navegar para Londres no navio de seu pai, insistiu para que eu o acompanhasse, jogando aquela isca banal e irresistível para os homens do mar. Eu não precisaria pagar pela minha passagem. Sendo assim, não consultei mais meus pais. Não me dei sequer ao trabalho de lhes enviar uma mensagem. Deixei que soubessem por acaso. Assim, sem pedir a bênção de Deus ou do meu pai, sem qualquer consideração pelas circunstâncias ou consequências e infelizmente numa hora ruim, como só Deus sabia, no dia 1º de setembro de 1651, embarquei para Londres num navio carregado. Jamais os infortúnios de um jovem aventureiro, creio eu, começaram tão cedo ou terminaram mais tarde do que os meus. O barco nem tinha acabado de sair do estuário do rio Humber quando o vento começou a soprar e o mar a crescer assustadoramente. Como eu nunca tinha estado no mar antes, inevitavelmente fiquei com o estômago enjoado e a mente aterrorizada. Comecei então a refletir seriamente sobre o que tinha feito e como fui justamente alcançado pela justiça divina por causa da minha saída indigna da casa de meu pai e por ter abandonado as minhas obrigações. Todos os bons conselhos dos meus pais, as lágrimas do meu pai e as súplicas de minha mãe vieram então à tona, à minha mente. E a minha consciência, que ainda não havia chegado ao grau de dureza que alcançou depois disso, me reprovou por desprezar conselhos saudáveis e por violar os meus deveres para com Deus e meu pai. Enquanto isso, a tempestade piorou e o mar foi ficando cada vez maior e mais agitado, embora não fosse nada parecido com o que eu veria muitas vezes a partir de então, e principalmente com o que vi alguns dias depois. Mas nesse momento, foi o suficiente para abalar um marinheiro novato como eu, que não entendia nada do assunto. Eu achava que seríamos engolidos a cada onda, ou que o navio afundaria no abismo do mar toda vez que mergulhava entre dois vagalhões. Nessa agonia mental, quando achava que jamais voltaríamos a subir, fiz muitas promessas e decidi que, se agradasse a Deus poupar a minha vida nessa viagem, e se alguma vez conseguisse novamente pisar em terra seca, eu voltaria imediatamente para a casa de meu pai e jamais subiria em outro navio novamente enquanto vivesse. Seguiria os conselhos dele e nunca mais me meteria em encrencas como essa.
Então eu percebi plenamente a bondade de suas observações sobre a posição mediana e também a tranquilidade e o conforto que ele desfrutava todos os dias de sua vida, sem nunca se expor a tempestades no mar ou a aborrecimentos em terra. Assim, eu decidi que gostaria, como um verdadeiro filho pródigo, arrependido, de voltar para a casa de meu pai. Esses pensamentos sóbrios e sensatos permaneceram enquanto a tempestade durou e até mesmo por algum tempo depois. Mas no dia seguinte, quando o vento diminuiu e o mar acalmou, aos poucos comecei a me acostumar com a situação. Eu, porém, fiquei prostrado durante todo esse dia, pois continuava um pouco enjoado. Mas ao entardecer, o tempo clareou, o vento cessou e uma encantadora bela noite surgiu. O sol se pôs radiante e nasceu do mesmo jeito na manhã seguinte. Com pouco ou quase nenhum vento e o mar calmo, o sol brilhou sobre ele. O espetáculo que então contemplei foi o mais extraordinário que os meus olhos jamais tinham visto. Eu havia dormido bem à noite, já não me sentia mais enjoado e estava muito bem disposto. Olhava admirado para o oceano, tão violento e terrível no dia anterior, e tão calmo e agradável tão pouco tempo depois. Foi quando, com medo de que as minhas boas resoluções predominassem, o meu companheiro, que havia me desencaminhado, veio me procurar. Muito bem, Bob, ele disse, dando-me um tapinha no ombro. Como está depois disso? Garanto que você sentiu medo ontem à noite quando ventou, não é mesmo? Mas tudo não passou de um pé de vento. Você chama aquilo de pé de vento? Retruquei. Foi uma tempestade horrorosa. Tempestade, seu tonto? Ele respondeu. É isso que você chama de tempestade? Ora, não foi nada. Basta uma boa embarcação e uma bela deriva no mar para uma rajada de vento como essa não ser nada. Você não passa de um marinheiro de água doce. Venha, Bob, vamos preparar uma tigela de ponche e esquecer tudo isso. Reparou como o tempo está bom agora? Para resumir essa triste parte da minha história, seguimos o velho caminho de todos os marujos, o ponche, uma bebida muito apreciada pelos ingleses, composta de água, suco de limão, açúcar e aguardente. Foi preparado e eu acabei embriagado. E na bebedeira dessa noite afoguei todo o meu arrependimento, todas as minhas reflexões sobre a minha conduta passada e todas as minhas resoluções para o futuro. Em suma, assim como a superfície do mar retomou sua mansidão e a calmaria se estabeleceu com o arrefecimento da tempestade, também o ímpeto dos meus pensamentos passou e os meus medos e as minhas apreensões de ser engolido pelo mar foram esquecidos. O turbilhão dos meus antigos desejos voltou e eu esqueci completamente os votos e as promessas feitas na hora da aflição. Na verdade, procurei fazer algumas pausas para reflexão e algumas vezes esforcei-me para que os pensamentos sérios voltassem, mas eu os jogava fora e despertava deles como se fosse de um pesadelo. Ao me dedicar à bebida aos companheiros, logo controlei o surgimento dessas recaídas, como eu as chamava. Em 5 ou 6 dias alcancei uma vitória completa sobre a minha consciência, como desejaria qualquer jovem libertino que decidiu não ser incomodado por seus remorsos. Mas eu ainda teria que passar por outra provação, já que, como geralmente acontece nesses casos, a providência resolveu me abandonar inteiramente sem se desculpar, para que eu não entendesse o que aconteceu como uma libertação, a próxima desventura seria tamanha que o pior, o mais insensível e calejado dos pobres diabos dentre nós, confessaria tanto perigo como clamaria por misericórdia. No 6º dia de nossa presença no mar, entramos na enseada de Yarmouth Road. Com o vento contrário e o tempo calmo, tínhamos avançado pouco desde a tempestade. Nesse local, fomos obrigados a lançar âncora e ali permanecemos, enquanto o vento continuou a soprar contrário, a saber, de sudoeste, por uns 7 ou 8 dias. Durante esse período, muitos navios vindos de Newcastle ancoraram nesse mesmo lugar, uma espécie de refúgio comum, onde os barcos podiam esperar ventos favoráveis para ganhar o rio Tâmisa. Teríamos, porém, permanecido ali por menos tempo e deveríamos ter subido o rio a favor da maré se o vento não soprasse tão forte e se não tivesse se tornado ainda mais violento depois de 4 ou 5 dias. No entanto, a enseada era considerada tão boa quanto um porto. Como o ancoradouro era bom e o nosso equipamento muito forte, os nossos homens estavam despreocupados, sem a menor apreensão de perigo. Eles passavam o tempo descansando e se divertindo, como é costume no mar. Mas no 8º dia pela manhã, o vento aumentou. Todos nós pusemos mãos à obra, arriamos o nosso mastarel e deixamos tudo muito bem arrumado e em boa ordem para que o navio pudesse zarpar da maneira mais ágil possível. Por volta do meio-dia, o mar cresceu muito. Nosso castelo de proa mergulhava a todo momento e várias ondas inundaram a embarcação. Por 1 ou 2 vezes achamos que nossa âncora não aguentaria. Assim, o nosso capitão ordenou o lançamento da âncora de salvação, de modo que ficamos com 2 âncoras à frente e os cabos virados para a melhor direção.
A essa altura, uma terrível tempestade rugia de fato. Então comecei a ver o espanto e o terror até mesmo no rosto dos próprios marinheiros. Embora vigilante, sem descanso na tarefa de preservar o navio, conforme entrava e saía de sua cabine ao lado da minha, eu pude escutar o capitão murmurar várias vezes, repetindo para si mesmo: Senhor, tenha piedade de nós, ou estaremos todos perdidos, seremos todos aniquilados. E coisas desse tipo. Durante essas primeiras agruras, fiquei estupefato, ainda deitado em minha cabine no alojamento de marinheiros. Não consigo descrever o meu estado emocional. Eu mal havia me recuperado da primeira penitência, que aparentemente superei e me fortaleceu. Achei que o sabor amargo da morte tinha passado e também que essa tormenta não seria de modo como a primeira, algum como a primeira. Mas quando ao meu lado, como acabei de dizer, o próprio capitão se lamentava dizendo que estávamos todos perdidos, eu fiquei terrivelmente assustado. Eu me levantei, saí da minha cabine e olhei para fora. Foi a visão mais desoladora que jamais tive até então. O mar se levantava em montanhas enormes e desabava sobre nós a cada 3 ou 4 minutos. Quando consegui olhar ao redor, não vi nada além da desgraça nos cercando. 2 embarcações ancoradas perto de nós, totalmente carregadas, haviam cortado seus mastros no convés. Nossos homens gritaram que um navio fundeado cerca de 1 milha à nossa frente havia naufragado. 2 outros navios arrancados de suas âncoras estavam sendo arrastados para fora da enseada, vagando para o alto mar, ao sabor do acaso, sem mastros nem velas adherivas. Os barcos pequenos se saíram melhor, não sendo tão maltratados pelo mar, mas 2 ou 3 deles se desgarraram e passaram bem perto de nós, trazidos apenas pela vela de gurupés ao vento. Ao anoitecer, o imediato e o contramestre imploraram ao capitão do nosso navio para deixá-los cortarem um mastro de traquete, o que ele não estava nem um pouco disposto a fazer. Mas como o contramestre argumentou que se não fizessem isso o navio afundaria, ele consentiu. Quando o mastro da proa foi cortado, o mastro principal foi abalado e sacudia tanto o navio que eles foram obrigados a cortá-lo também, deixando o convés raso de ponta a ponta. Qualquer um pode avaliar o meu estado no meio dessa situação. Eu era apenas um jovem marinheiro que nunca havia sentido tanto medo antes. Mas hoje, à distância, pelo que posso me lembrar dos pensamentos que me atormentavam então na minha mente, eu sentia 10 vezes mais horror por conta das minhas antigas atitudes e por ter recuado às decisões iniciais que tinha tomado com tanta falsidade do que da morte. Tudo isso, junto com o pavor da tempestade, me deixou num estado que eu não teria palavras para descrever, mas o pior ainda não havia chegado. A tempestade continuou com tanta fúria que os próprios marinheiros reconheceram que nunca tinham visto nada pior, nenhuma pior. Nós tínhamos um bom navio, mas ele estava tão carregado e encharcado que de vez em quando os marinheiros gritavam que iríamos a pique. De certo modo, foi bom para mim não saber o que eles queriam dizer com ir a pique, antes que eu perguntasse. A tempestade estava tão violenta que eu vi, o que é difícil de acontecer, o capitão, o contramestre e alguns marinheiros mais ajuizados do que os outros, fazendo suas orações e esperando a cada instante que o navio fosse a pique. No meio da noite, para aumentar a nossa angústia, um dos homens que tinham descido até a porta de visita para inspeção gritou que tínhamos um vazamento. Outro disse que o porão estava inundado com 4 pés de água. Então todas as mãos foram chamadas para a bomba. Ao ouvir essa palavra, eu desmaiei e caí de costas sobre a beira do meu leito, onde estava sentado dentro da cabine. Os homens, porém, me acordaram e me disseram que, apesar de até então eu não ter sido capaz de fazer nada, ainda assim eu seria tão capaz de bombear quanto qualquer um. Eu me levantei, subi até a bomba de água e trabalhei com afinco. Enquanto isso, o capitão viu algumas embarcações de carvoeiro que, não sendo capazes de enfrentar a tempestade, tinham sido forçadas a soltar as amarras e corriam para alto mar e se aproximavam de nós. Então ele mandou disparar um tiro de canhão em sinal de alerta. Eu, que não sabia o que significava isso, achei que o navio havia partido ao meio ou que alguma outra coisa medonha tinha acontecido. Em suma, fiquei tão surpreso que desfaleci. Como esse fato ocorreu no momento em que cada um pensava na própria vida, ninguém se importou comigo, nem com o que teria sido de mim. Então outro homem se aproximou da bomba e me empurrou com o pé para o lado, deixando-me estendido, achando que eu estava morto. Só recuperei a consciência muito tempo depois. Trabalhávamos sem parar, mas o volume de água só aumentava no porão. Ficou evidente que o navio afundaria. Embora a tempestade começasse a diminuir um pouco, não seria possível a embarcação flutuar até entrarmos em algum porto. Assim, o capitão continuou disparando o canhão de alerta. Um pequeno barco que tinha acabado de passar à nossa frente arriscou enviar um bote para nos ajudar. Foi com o maior risco que esse bote se aproximou de nós, mas era inviável subirmos a bordo ou o barco se aproximar do costado do navio. Por fim, os remadores fizeram um último esforço, arriscando a própria vida para salvar a nossa.
Da popa, os nossos marinheiros jogaram uma corda com uma boia e a soltaram por uma grande distância. Depois de muito trabalho e muito perigo, eles a pegaram. Nós os puxamos até embaixo da nossa popa e subimos no bote. Era inútil tentarmos chegar ao navio deles, então todos concordaram que o melhor a fazer seria deixar o bote seguir a deriva e remar em direção à costa o máximo que pudéssemos. O nosso capitão prometeu a eles que, se o bote se chocasse contra as rochas, ele prestaria contas ao dono. Desse modo, em parte remando e em parte a deriva, o bote seguiu rumo ao norte, desviando para a costa quase até Winterton Ness. Não demorou mais do que um quarto de hora para o nosso navio afundar, depois que o abandonamos. Então, pela primeira vez, entendi o que significava o navio ir a pique. Devo reconhecer que fiquei com o olhar embaçado e quase não enxergava nada quando os marinheiros me contaram que a embarcação estava afundando. Assim, a partir do momento em que fui para o bote, ou melhor dizendo, em que me colocaram nele, o meu coração, de certo modo, morreu dentro de mim, em parte pelo medo, em parte pelo horror de imaginar e pensar no que ainda estava por vir diante de mim. Ainda nessa situação, com os homens trabalhando nos remos para levarem o bote até perto da costa, pudemos avistar à margem, quando o bote montava nas ondas e ao longo das rochas, um grande número de pessoas correndo para nos ajudar tão logo nos aproximássemos. Avançávamos muito lentamente e só conseguimos chegar à costa depois do farol de Winterton, onde o litoral cai para o oeste, em direção a Cromer, com o terreno quebrando um pouco a violência do vento. Lá aportamos, embora não sem muita dificuldade, todos pisamos em terra, são e salvos. Depois caminhamos a pé para Yarmouth, onde, como homens desafortunados, fomos tratados com grande humanidade, tanto pelos magistrados da cidade, que nos deram boa guarida, como por comerciantes particulares e armadores de navios, que nos deram dinheiro suficiente para irmos para Londres ou retornarmos para Hull, conforme a nossa conveniência. Se tivesse o bom senso de voltar para Hull, então eu iria para casa e teria sido feliz, e meu pai, como na parábola de nosso abençoado Salvador, até mataria um bezerro cevado para mim, pois ao saber que o navio onde eu estava havia naufragado em Yarmouth Roads, demoraria muito para ter garantias de que eu não teria morrido afogado. Mas o meu destino cruel me atraía com uma obstinação irresistível. Embora a sensatez da minha razão e do meu juízo várias vezes tivessem clamado para que eu voltasse para casa, mesmo assim não tive forças para fazê-lo. Não sei como chamar isso, nem pretendo que seja como uma sentença imperativa decretada em segredo, que nos leva a sermos os instrumentos de nossa própria destruição, de modo que, mesmo quando temos consciência disso diante de nós, nos precipitamos nela de olhos abertos. Certamente, nada que não fosse algo como uma inevitável miséria decretada, da qual me era impossível escapar, poderia me arrastar contra os raciocínios calmos e persuasivos dos meus pensamentos mais íntimos e contra os dois avisos tão claros como os que encontrei na minha primeira tentativa. O meu companheiro, que antes havia me ajudado a me afirmar e que era filho do capitão, agora estava menos valente do que eu. Já na primeira vez que ele falou comigo depois que chegamos em Yarmouth, o que não foi antes de 2 ou 3 dias, pois estávamos espalhados por vários bairros na cidade, já na primeira vez, repito que me viu, seu tom de voz parecia alterado, demonstrando muita melancolia. Balançando a cabeça, ele me perguntou como eu estava. Em seguida me apresentou a seu pai e disse que eu tinha vindo nessa viagem apenas para ganhar experiência, a fim de ir mais longe ao exterior. O pai dele virou-se para mim e falou com um tom de voz grave e preocupado. Jovem, ele disse, você nunca mais deve voltar ao mar. Considere isso como um sinal claro e visível de que você não foi chamado para ser marinheiro. Por que não? O senhor não vai mais voltar ao mar? Respondi. É diferente, ele retrucou. Eu fui chamado. É a minha profissão e, portanto, o meu dever. Mas como você fez essa viagem para experimentar, se quiser persistir, agora já provou a degustação que os céus lhe ofereceram. Talvez tudo isso tenha acontecido conosco por sua causa, como Jonas no navio de Tarsis. Diga quem é você e por que razão foi para o mar, ele continuou. Então contei a ele um pouco da minha história. No final ele reagiu de maneira estranha. Mas o que eu fiz para que um desgraçado infeliz como você entrasse em meu navio? Ele lamentou. Eu não colocaria novamente o meu pé no mesmo navio que você nem por 1000 libras esterlinas. Então, como eu disse, nessa verdadeira confusão de ideias, ainda agitadas pelo sentido da perda, ele foi mais longe do que teria autoridade para ir. Mas logo em seguida, falou comigo com muita seriedade, exortando-me a voltar para meu pai e a não desafiar a providência para não provocar a minha ruína, dizendo que eu poderia ver a mão pesada dos céus contra mim. Enfim, meu jovem, tenha em mente que, se não voltar para casa, onde quer que vá, você não encontrará nada além de desastres e decepções, até que as palavras de seu pai sejam cumpridas sobre você, ele disse. Eu lhe dei uma resposta evasiva. Pouco depois nos separamos e nunca mais o vi. Para onde ele foi, eu jamais soube. Quanto a mim, eu tinha algum dinheiro no bolso e viajei para Londres por terra. Lá, assim como no caminho, tive muitas lutas comigo mesmo sobre qual rumo de vida deveria seguir, não sabendo se voltaria para a família ou para o mar.
Quanto a voltar para casa, a vergonha se opunha às melhores opções que se ofereciam aos meus pensamentos. Imediatamente me ocorreu que eu seria ridicularizado pelos vizinhos e que sentiria vergonha de encarar não apenas meu pai e minha mãe, mas qualquer outra pessoa. Desde então eu tenho observado quão incongruente e irracional é o temperamento comum da humanidade, especialmente dos jovens, pela razão que deveria guiá-los nesses casos, isto é, que eles não se envergonham do pecado, mas se envergonham do arrependimento. Não se envergonha da ação pela qual deveriam ser justamente considerados tolos, mas se envergonha do contrário, acreditando que isso só poderia fazer com que fossem considerados homens sábios. Nessa situação de vida, porém, permaneci algum tempo sem saber quais atitudes tomar e qual rumo de vida na vida seguir. Eu experimentava sempre uma insuperável relutância em voltar para casa. Com o passar do tempo, a lembrança dos momentos de aflição desapareceu e conforme ela foi se apagando, a pequena chance que eu tinha de voltar atrás dos meus desejos também se dissipou, até que por fim deixei de lado esses pensamentos e fui procurar uma viagem. Capítulo 2, Escravidão e Fuga. Essa influência maligna que a princípio me levou para longe de casa do meu pai, que me despertou para a selvagem e indigesta noção de fazer fortuna e que impregnou esses conceitos tão fortemente em mim, a ponto de me deixar surdo para todos os bons conselhos, as súplicas e até as rosas de meu pai, essa mesma influência, como eu dizia, qualquer que fosse, apresentou-me a mais infeliz de todas as empreitadas, embarcar num navio de partida para a costa da África, ou como nossos marinheiros diziam vulgarmente, para uma viagem à Guiné. Para mim, foi uma grande desgraça que em todas essas aventuras eu não estivesse a bordo como marujo. Na verdade, embora eu pudesse ter trabalhado um pouco mais duro do que o normal, ao mesmo tempo teria aprendido os deveres e a profissão de marinheiro e com o tempo poderia me qualificar como piloto imediato ou quem sabe até como capitão. Mas como o meu destino era sempre escolher o pior, então foi o que fiz. Por ter dinheiro no bolso e boas roupas no costado, sempre ia a bordo vestido como um cavalheiro, e por isso não realizava nenhuma atividade nem aprendia a fazer nada no navio. Tive a sorte assim que cheguei em Londres de cair em boa companhia, o que nem sempre acontece com jovens rapazes soltos e desorientados como eu. Geralmente o diabo não demora muito para lhes preparar alguma armadilha, mas comigo não foi assim. Primeiro conheci o capitão de um navio que estivera na costa da Guiné e que, como teve muito sucesso lá, estava decidido a voltar. Como esse capitão tomou gosto pela minha amizade, que não era de todo desagradável na época, quando me ouviu dizer que eu tinha em mente conhecer o mundo, disse-me que se eu seguisse viagem com ele, eu não teria nenhuma despesa, pois seria seu convidado e companheiro, e que se eu quisesse levar algumas coisas comigo, desfrutaria de todas as vantagens que o comércio oferecia e talvez até pudesse tirar algum proveito disso. Aceitei a oferta e me tornei amigo íntimo do capitão, que era um homem simples e honesto. Segui nessa viagem com ele, arriscando a levar comigo uma pequena quantia, que pela desinteressada honestidade do meu amigo capitão, aumentei consideravelmente, pois eu levei cerca de 40 libras esterlinas em miçangas e bugigangas que o capitão me aconselhou a comprar. Reuni essas 40 libras com a ajuda de alguns parentes com os quais eu me correspondia e que acredito tinham convencido o meu pai, ou pelo menos a minha mãe, a contribuir tanto quanto eles para a minha primeira aventura. De todas as minhas proezas, essa foi a única viagem que posso afirmar como bem-sucedida. E devo isso à integridade e à honestidade do meu amigo capitão, com o qual, além do mais, eu tenho também adquiri conhecimento competentes de matemática e das regras de navegação. Aprendi como manter o curso de um navio, a fazer observações e, em suma, a entender algumas coisas úteis e necessárias à compreensão de um homem do mar. Da mesma forma como ele se deleitava ao me instruir, eu me deliciava em aprender. Em suma, essa viagem me tornou ao mesmo tempo marinheiro e comerciante, porque, em troca das minhas quinquilharias, eu consegui ouro em pó, pesando no total 5 libras e 9 onças, que me renderam em Londres no retorno quase 300 libras esterlinas. Isso me encheu de pensamentos ambiciosos que mais tarde consumariam a minha ruína. No entanto, mesmo nessa viagem também tive minhas desaventuras, em particular porque fiquei o tempo todo doente, sofrendo de uma violenta insolação por causa do calor excessivo, já que a nossa principal zona de negociação era no litoral da latitude de 15 graus norte até a própria linha do Equador. Assim, eu estava preparado para ser comerciante na Guiné, mas apesar de meu amigo, para minha grande infelicidade, ter morrido logo após a chegada, resolvi fazer a mesma viagem novamente. Embarquei no mesmo navio com o imediato de viagem anterior, que então assumiu o comando da embarcação. Essa foi a viagem mais ingrata que um homem já fez, porque embora eu só carregasse 100 libras da minha riqueza recém-conquistada, pois deixei 200 libras ao cuidado da viúva do meu amigo, que era muito justa comigo, eu caí em terríveis desgraças. A primeira delas foi assim: o nosso navio singrava o curso para as Ilhas Canárias, ou melhor, seguia entre essas ilhas e a costa africana, quando foi surpreendido ao amanhecer por um corsário turco de Salih, que nos perseguiu com todas as velas enfunadas. Para enfrentá-los, nós também usamos todas as velas que caberiam nas vergas, ou que os nossos mastros poderiam suportar. Mas, ao ver que os piratas avançavam e que certamente nos alcançariam em poucas horas, nos preparamos para lutar. Nosso barco tinha 12 canhões, e o corsário 18. Por volta das 3 da tarde, ele se aproximou e veio por erro justamente pelo lado oposto ao nosso flanco, em vez de enfiar pela popa, como pretendia. Apontamos os nossos 8 canhões para proteger esse lado e descarregamos um ataque violento em cima dele, o que o fez recuar depois de responder ao fogo e também de descarregar a mosquetaria dos quase 200 homens que tinha a bordo.
Não tivemos, porém, nenhum homem atingido. Todos os nossos homens se mantinham protegidos. Ele se preparou para nos atacar novamente e nós para nos defendermos. Mas dessa vez ele veio pelo outro flanco e 60 homens entraram em nosso convés e imediatamente saíram cortando e retalhando as nossas velas e o nosso cordame. Nós os rechaçamos no convés 2 vezes com lanças curtas, tiros de mosquete, granadas de pólvora e coisas assim. No entanto, para encurtar essa parte melancólica da nossa história, com o nosso navio neutralizado, 3 homens mortos e 8 feridos, tivemos que nos render. Fomos feitos prisioneiros e levados para Salí, um porto pertencente aos mouros. Lá o tratamento que recebi não foi tão terrível quanto eu temia a princípio. Também não fui levado pelo país até a corte do imperador, como aconteceu com o resto da tripulação, pois fui mantido pelo capitão do corsário como seu próprio prêmio e feito seu escravo, porque eu era jovem, ágil e conveniente para seus negócios. Com essa repentina e surpreendente mudança de condição, que de comerciante me transformava em escravo miserável, eu me senti arrasado. Então, relembrei do discurso profético de meu pai, de que eu me tornaria miserável e não teria ninguém para me socorrer. Achei que assim tudo se cumpriria de fato e que nada poderia ser pior. Naquela hora, a mão do céu tinha me alcançado e eu estava perdido sem redenção. Mas infelizmente isso era apenas uma mera degustação da miséria pela qual eu passaria, como será visto na sequência dessa história. Como meu novo amo, ou senhor, me levou para a casa dele, então passei a ter esperança de que ele também me levaria junto quando fosse outras vezes para o mar, onde seu destino certo era, mais cedo ou mais tarde, ser capturado por alguma caravela espanhola ou portuguesa. Dessa forma eu recuperaria a minha liberdade. Mas essas minhas esperanças logo minguaram, pois sempre que ia para o mar, ele me deixava em terra, cuidando de seu pequeno jardim e fazendo as árduas tarefas comuns dos escravos da casa. Depois, quando voltava de seus passeios, ele me dava as ordens para ficar na cabine, tomando conta do navio. Lá eu só pensava no meu plano de fuga e no método que poderia empregar para efetuá-lo, mas não encontrava nenhum caminho que tivesse a menor possibilidade de ser seguido, nada que pudesse tornar real esse plano, até porque eu não tinha ninguém para comunicá-lo, para que embarcasse nele comigo. Ali, a não ser eu, nenhum companheiro de escravidão era inglês, irlandês ou escocês, de modo que durante 2 anos, embora muitas vezes me agradasse imaginá-lo, jamais tive a menor perspectiva de colocar tal plano em prática. Após cerca de 2 anos, uma circunstância estranha se apresentou a mim, que voltou a colocar na minha cabeça o velho plano de fazer alguma tentativa pela minha liberdade. O meu amo, que então estava ficando em casa mais tempo do que o normal, sem equipar seu navio, pelo que eu soube, por falta de dinheiro, costumava pegar 1 ou 2 vezes por semana, às vezes mais frequentemente se o tempo estivesse bom, a chalupa do navio e saía para pescar na enseada. Para remar o bote, ele sempre me levava junto com um jovem mourisco. Ele se divertia muito conosco e eu me mostrei muito habilidoso em pegar peixes, tanto que às vezes ele me mandava buscar alguns peixes para ele, com um mouro ou um de seus parentes e o jovem mourisco, ou maresco, como eles o chamavam. Certa vez saímos em pescaria numa manhã bem calma, mas aconteceu de subir uma névoa tão espessa que, embora não tivéssemos a mais de meia légua da costa, nós a perdemos de vista e passamos a remar sem saber para onde íamos, sem rumo nem prumo. Trabalhamos o dia inteiro e toda a noite seguinte. Quando a manhã chegou, descobrimos que tínhamos ido para o alto mar em vez de nos aproximarmos da praia e que estávamos pelo menos 2 léguas afastados da costa. Mas conseguimos voltar, embora com muito trabalho e não sem algum perigo, pois o vento começou a soprar bem forte pela manhã e todos estávamos com muita fome. Então o nosso amo, alertado por esse desastre, resolveu se prever e cuidar mais de si, e cuidar mais de si mesmo no futuro. Apropriou-se do escaleiro do nosso navio inglês que ele havia capturado e resolveu que não mais sairia para pescar sem bússola e alguns mantimentos. Assim mandou o carpinteiro de sua embarcação, que também era um escravo inglês, construir uma pequena sala de estar ou cabine, como a de um barco de recreio, na metade do comprimento da barcaça, com um lugar no fundo para manejar o leme e bordejar as escotas da vela principal, e espaço na frente para que uma ou pessoas pudessem ficar e manejar as velas. O escalé navegava com uma vela triangular que chamamos de ombro de carneiro, amurada por cima da cabine, que era bem firme e baixa, e tinha espaço interno para o amo ficar com um escravo ou 2 e uma mesa para comer, com alguns armários pequenos para guardar biscoitos, arroz e café, além de algumas garrafas de bebida que ele achasse apropriado beber. Saíamos frequentemente com esse barco de pesca, que como eu era o mais hábil para pegar peixes, ele nunca ia sem mim. Acontece que um dia ele combinou de sair nesse barco por prazer ou para pescar, com 2 ou 3 mouros de alguma distinção naquele lugar, e para tanto fez grandes preparativos. Então, na véspera, enviou a bordo do barco, durante a noite, uma quantidade de provisões maior do que a normal, e me mandou preparar 3 arcabuzes com pólvora e chumbo, que ficariam guardados a bordo da embarcação, porque além de pescar, eles também planejavam caçar aves. Deixei tudo pronto como ele havia pedido e esperei a manhã seguinte com o barco lavado, flâmula e pendentes ao vento e tudo preparado para receber os convidados. Foi quando, de repente, o meu amo subiu a bordo sozinho e me disse que seus convidados tinham adiado a partida por alguns negócios que surgiram de última hora.
Em seguida, ele me mandou sair de barco com o Mouro e o menino, como de costume, para buscar alguns peixes, pois seus amigos comeriam em sua casa. Ele ordenou que, tão logo conseguisse alguns peixes, eu os levasse para sua casa, e eu estava preparado para fazer tudo isso. Nesse momento, as minhas antigas ideias de libertação dispararam em meus pensamentos, pois percebi que provavelmente teria um pequeno barco sob o meu comando. Quando o meu amo se foi, comecei os preparativos para me abastecer, não para as atividades da pescaria, mas para uma viagem. Embora eu não soubesse e nem houvesse considerado qual rumo deveria tomar, qualquer caminho seria bom para sair daquele lugar. O meu primeiro cuidado foi encontrar um pretexto para fazer o Mouro colocar a bordo alguma coisa para a nossa subsistência. Então eu disse a ele que não deveríamos contar com a possibilidade de comer o pão do nosso amo. Ele concordou com isso, e assim levou uma grande cesta de roscas ou biscoitos e 3 potes com água fresca para o barco. Eu sabia onde ficava o caixote com as garrafas de bebidas do meu amo, que evidentemente, pela marca, haviam sido saqueadas de algum navio inglês, e arrumei-as dentro do barco, enquanto o Mouro estava em terra, como se tivessem sido colocadas lá antes, para o nosso mestre. Também transportei para o barco uma grande barra de cera de abelha, pesando cerca de 50 libras, junto com um pedaço de cordel ou linha, um machado, uma serra e um martelo. Tudo isso depois foi de grande utilidade para nós, especialmente a cera, para fazer velas. Em seguida, tentei outro truque com o Mouro, no qual ele também caiu inocentemente. O nome dele era Ismael, e todos o conheciam como Muley ou Molly. Então eu o chamei e disse: Molly, as armas do nosso homem estão a bordo do barco. Você não poderia pegar um pouco de pólvora e chumbo? Talvez possamos matar algumas alciones, uma ave parecida com os maçaricos, para nós mesmos, pois sei que ele deixa suprimentos de artilharia no navio. Sim, vou trazer um pouco, ele disse. E dessa forma, ele trouxe uma grande bolsa de couro, contendo 1,5 libras de pólvora, ou melhor, talvez até mais, além de outra com chumbo e algumas balas, pesando 5 ou 6 libras, e colocou tudo no barco. Enquanto isso, eu tinha encontrado alguma pólvora na cabine grande do meu amo, com a qual enchi um garrafão quase vazio que estava no caixote, derramando o resto em outro. E assim, abastecidos com tudo o que era necessário, navegamos para pescar fora do porto. A fortaleza que fica na entrada do porto sabia quem éramos e não nos deu atenção. E a menos de 1 milha fora do porto, travamos a nossa vela e nos pusemos a pescar. O vento soprava de norte e nordeste, contrário ao meu desejo, porque se soprasse de sul, eu tinha certeza de alcançar a costa da Espanha, ou pelo menos de chegar à Baía de Cádiz. Mas a minha decisão era, qualquer que fosse o vento, ir embora daquele lugar horrível onde estava e deixar o resto por conta do destino. Depois de termos pescado durante um bom tempo, sem pegar nada, porque quando eu tinha peixe no anzol não o puxava para fora d'água, para que o Mouro não pudesse vê-lo, eu disse a ele: não estamos conseguindo nada aqui, assim o nosso amo não será servido, precisamos ir mais longe. Ele concordou sem perceber mal algum, e estando na proa do barco, soltou as velas. Como eu estava no leme, levei o barco quase 1 légua adiante, então avisei que ia pescar. Enquanto o menino ficava no leme, fui para a proa, em direção ao Mouro. Então, fingindo que me abaixava para pegar alguma coisa atrás dele, eu o peguei de surpresa, trançando o braço entre suas pernas, e o joguei bruscamente no mar. Ele se recuperou imediatamente, flutuando como uma rolha. Ele me chamou e implorou para voltar a bordo, jurando que iria até o fim do mundo comigo. Como nadava com muito vigor atrás do barco e quase não ventava, logo me alcançaria. Sendo assim, entrei na cabine, peguei um arcabuz de caça e apontei para ele, dizendo-lhe que não queria feri-lo e que se ele ficasse quieto, eu não faria nada a ele. Você nada muito bem e vai chegar à praia rapidamente, acrescentei. O mar está calmo, ande logo. Eu não lhe farei mal algum. Mas se você se aproximar do barco, vou atirar na sua cabeça, pois estou decidido a recuperar minha liberdade. Então ele se virou e nadou para a praia. Não tenho dúvida de que ele chegou lá com facilidade, pois era um excelente nadador. Eu poderia ter me contentado levando esse Mouro comigo e afogando o menino, mas não podia me aventurar confiando nele. Quando ele foi embora, virei para o menino, que era chamado de Shuri, e disse a ele: Shuri, se você for fiel a mim, farei de você um grande homem. Mas se você não mostrar na cara que é sincero comigo, quer dizer, se não jurar por Maomé e pela barba de seu pai, também vou jogá-lo no mar. O menino abriu um sorriso no rosto e falou com tanta inocência que eu não podia desconfiar dele. Jurou ser fiel a mim e ir comigo até o fim do mundo. Enquanto olhava o Mouro nadando, segui diretamente com o barco para alto mar, alongando um pouco para Barlavento, para que pudessem achar que eu ia para o Estreito de Gibraltar. Na verdade, como qualquer pessoa que tivesse alguma inteligência deveria supostamente fazer, pois ninguém imaginaria que fôssemos navegar para o sul, para uma costa verdadeiramente bárbara, onde nações inteiras de negros certamente nos cercariam com suas canoas e nos destruiriam, onde não poderíamos nos aproximar da costa, pois seríamos devorados por animais ferozes ou pelos selvagens mais impiedosos da espécie humana. Mas à noite, assim que escureceu, mudei o rumo e segui diretamente para o sul e pelo leste, dobrando meu curso um pouco para leste, para não me afastar da costa.
E com uma boa e forte ventania a favor, além do mar calmo e tranquilo, velejei tanto que acredito que no dia seguinte, às 3 horas da tarde, quando avistei terra pela primeira vez, eu não estaria a menos de 150 milhas a sul de Salih, muito além dos domínios do imperador do Marrocos, ou mesmo de qualquer outro rei daquelas paragens, pois não vimos ninguém por lá. Perdão. Mas tal era o medo que eu tinha dos mouros, e tão terríveis as apreensões de cair em suas mãos, que eu não queria parar, nem ir para a terra, nem largar a âncora. O vento continuou bom, e dessa maneira eu naveguei por 5 dias. Depois, quando o vento mudou para o sul, concluí também que se algum dos nossos navios estivesse nos procurando, ele também desistiria. Então arrisquei me aproximar da costa e deitei âncora na embocadura de um pequeno rio, que eu não sabia qual era, nem onde ficava, nem a latitude, nem o país ou a nação. Não vi e não desejei ver ninguém. A principal coisa que eu precisava era água fresca. Entramos nesse riacho à noite, decidindo nadar até a margem assim que escurecesse, para conhecer a região. Mas assim que escureceu, ouvimos tantos e tão terríveis ruídos de latidos, rugidos e uivos de criaturas selvagens, de quais espécies não sabíamos, que o pobre menino estava pronto para morrer de medo e implorou que eu não fosse para a margem antes do dia nascer. Bem, Shuri, eu então não vou. Mas talvez durante o dia possamos ver homens tão maus para nós quanto esses leões, eu disse. Então dar tiro de arma neles, para eles correr logo longe de nós, disse Shuri rindo. Assim era o inglês que Shuri falava, tendo aprendido pela convivência com escravos como eu. Fiquei muito contente de ver o menino tão alegre, e para animá-lo, eu lhe dei uma dose de uma bebida tirada do caixote do nosso amo. Afinal, o conselho de Shuri era bom, e eu o aceitei. Largamos a nossa âncora pequena e assim ficamos a noite toda. Eu digo que assim ficamos, pois não conseguimos dormir nem um segundo, pois passamos várias horas observando criaturas enormes de muitas espécies diferentes e cujo nome não conhecemos, descendo para a margem e correndo para a água, chafurdando e lavando-se pelo prazer de se refrescarem, soltando uivos tão medonhos e gritos tão estridentes como eu realmente nunca tinha ouvido falar. Deixa eu dar uma arrumada no celular aqui, né? Shuri estava terrivelmente assustado e, na verdade, eu também estava. Mas nós dois ficamos ainda mais apavorados quando percebemos que uma dessas criaturas poderosas vinha nadando em direção ao nosso barco. Não podíamos vê-la, mas ao ouvir sua respiração, podíamos saber que se tratava de uma fera monstruosa, enorme e furiosa. Shuri achava que era um leão, e talvez fosse pelo que imagino. Mas o pobre Shuri gritou para mim, para que levantasse a âncora e remasse para longe. Não! Exclamei. Shuri, é melhor largarmos a amarra com a boia e sairmos para o mar. A fera não pode nos seguir tão longe. Eu mal tinha acabado de dizer isso quando percebi a criatura ao alcance do comprimento de 2 remos, algo que me surpreendeu. Então imediatamente empurrei a porta da cabine e, pegando a minha arma, atirei nela, que imediatamente se virou e nadou de novo em direção à costa. É impossível descrever o terrível alarido, os uivos e os ruídos medonhos que se levantaram, tanto na beira do rio como ainda mais na mata adentro, com o barulho do disparo da arma, algo que eu tenho alguma razão para acreditar que essas criaturas jamais tinham ouvido antes. Isso me convenceu de que nós não devíamos mesmo descer em terra nessa costa durante a noite, e também que teríamos outro problema ao nos aventurarmos em terra durante o dia, pois cair nas mãos de algum selvagem seria tão ruim como cair nas garras dos leões e dos tigres. Pelo menos ficamos igualmente apreensivos quanto a esses perigos. Seja como for, seríamos obrigados a descer para a terra em algum lugar ou noutro em busca de água, pois não havia sobrado nenhum quartilho no barco. A questão era quando e onde conseguiríamos fazer isso. Shuri disse que se eu o deixasse ir em terra com um jarro, ele descobriria onde havia água e traria um pouco para mim. Eu perguntei por que ele iria, porque eu não deveria ir para que ele ficasse no barco. O menino respondeu com tanto carinho que passei a amá-lo para sempre depois disso. Se homens selvagens eles me comer, você iria embora, ele disse. Bem, Shuri, nesse caso nós dois iremos. Se os homens selvagens vierem, nós os mataremos. Eles não comerão nenhum de nós, respondi. Então deu um pedaço de rosca para Shuri comer e um gole de uma bebida do caixote de garrafas que mencionei antes. Depois levamos o barco o mais perto possível que conseguimos da margem e descemos em terra, não carregando nada além de nossas armas e 2 jarros para trazer a água. Não tirei o olho do barco, temendo a chegada de canoas com selvagens pelo rio. O menino, vendo o local baixo a cerca de 1 milha de distância em terra, foi para lá e logo voltou correndo em minha direção. Achei que ele estava sendo perseguido por selvagens ou assustado com algum animal feroz. Corri em direção a ele para ajudá-lo, mas quando cheguei mais perto dele, vi algo pendurado em seus ombros. Era um bicho em que ele havia atirado, parecido com uma lebre, mas de cor diferente e pernas mais longas. No entanto, ficamos muito contentes com isso, pois seria muito bom comer carne. Mas a grande alegria do pobre Shuri era para me dizer que ele tinha encontrado a água limpa, sem ter visto nenhum homem selvagem.
Mas depois descobrimos que não precisávamos sofrer tanto por causa da água, pois encontramos água fresca um pouco acima do riacho onde estávamos quando a maré baixou e que fluía apenas um pouco mais adiante. Então enchemos os nossos jarros e nos deliciamos com a lebre que ele havia matado. Depois nos preparamos para retornar à nossa rota, sem termos visto nenhuma pegada de criatura humana naquela parte do país. Como já tínhamos feito uma viagem por essa costa antes, eu sabia muito bem que as Ilhas Canárias e as Ilhas do Cabo Verde não ficavam muito distantes da costa. Mas, como eu não possuía instrumentos para fazer observações e saber em que latitude estávamos, e sem saber exatamente, ou pelo menos sem lembrar em que latitude elas ficavam, não sabia onde procurá-las ou quando deveria me afastar para o alto mar em direção a elas. Caso contrário, eu então poderia facilmente encontrar alguma dessas ilhas, mas a minha esperança era continuar ao longo dessa costa até chegar àquela parte onde os ingleses costumam negociar, e assim encontraria algum navio deles em operação habitual de comércio que nos socorreria e nos recolheria a bordo. Pelos meus melhores cálculos, o lugar onde eu estava devia ser aquela região situada entre os domínios do imperador de Marrocos e o país dos negros, que é desolada e desabitada, exceto pelos animais selvagens. Pois os negros a abandonaram e foram mais para o sul, com medo dos mouros, e os mouros não achavam que valesse a pena habitá-la por causa de sua esterilidade. Na verdade, ambos a abandonaram por causa do número prodigioso de tigres, leões, leopardos e outras criaturas furiosas que ali se abrigam. De modo que os mouros a usam apenas para caçar como um exército, onde vão 2 ou 3 mil homens de cada vez. E de fato, seguindo essa costa por cerca de 100 milhas, não vimos nada além de uma região deserta e desabitada durante o dia, e não ouvimos nada além de uivos e rugidos de animais selvagens à noite. Uma ou duas vezes durante o dia pensei ter avistado o pico de Tenerife, que é o cume mais alto da montanha de Tenerife, nas Canárias. Tive grande vontade de me aventurar ao largo, na esperança de chegar lá, mas depois de tentar 2 vezes, precisei recuar, forçado por ventos contrários. O mar também estava ficando muito forte para minha pequena embarcação, então resolvi prosseguir no meu primeiro plano, mantendo-me ao longo da costa. Várias vezes fui obrigado a desembarcar para procurar água fresca depois que saímos desse lugar, e uma vez em particular, sendo de manhã cedo, chegamos a ancorar numa pequena ponta de terra, que era bem alta, onde ficamos esperando a maré começar a subir para irmos mais longe. Shuri, cujos olhos eram muito mais observadores do que pareciam ser os meus, me chamou baixinho e me disse que era melhor nos afastarmos da costa. Olha, ali tem monstro terrível, ao lado daquela colina, dormindo, ele disse. Olhei para onde ele apontou e vi mesmo um monstro pavoroso. Na verdade, era um leão enorme e terrível, deitado na inclinação da costa, sob a sombra de um pedaço da colina que parecia pairar como se estivesse um pouco sobre ele. Shuri, você deve descer em terra para matá-lo, eu disse. Shuri pareceu assustado. Eu matar? Ele me comer com uma boca. Ele quis dizer de uma só vez. Entretanto, eu não disse mais nada para o menino, mas pedi que ele ainda ficasse deitado. Peguei nossa maior arma, que era quase um mosquetão, carreguei-a com uma boa carga de pólvora e 2 projéteis e coloquei-a no chão. Em seguida, carreguei outra arma com 2 balas e a terceira, pois tínhamos 3 peças com 5 balas menores. Mirei da melhor maneira que pude com a primeira peça para atirar na cabeça dele, mas estava com a pata levantada um pouco acima do focinho, de modo que os projéteis atingiriam a perna dele no joelho, quebrando-lhe o osso. A princípio ele começou a rosnar, mas sentindo a pata quebrada, deitou de novo. Em seguida levantou-se sobre as 3 patas e soltou o rugido mais horrível que já ouvi. Fiquei um pouco surpreso por não ter acertado na cabeça dele. Porém, imediatamente peguei a segunda arma e, embora ele começasse a se afastar, atirei de novo e acertei na cabeça dele. Senti o prazer de vê-lo cair sem fazer barulho e se esticar lutando pela vida. Então Shuri se animou e pediu que eu o deixasse descer em terra. Muito bem, vá, eu disse. Assim o menino pulou na água, levando um mosquete com uma das mãos e nadou até a margem com a outra na mão. Ao chegar perto da criatura, enfiou o cano da arma no ouvido do leão e atirou na cabeça dele novamente, eliminando a fera definitivamente. Para nós, tinha sido uma verdadeira caçada, mas a carne da caça não prestava para ser comida. Assim, lamentei muito perder 3 cargas de pólvora e balas atirando numa criatura sem nenhuma serventia para nós. Shuri, porém, disse que queria levar alguma coisa do leão, então veio à borda e me pediu um machado. O que vai fazer com isso, Shuri? Perguntei. Eu arrancar a cabeça dele, ele respondeu. Shuri, porém, não conseguiu arrancar a cabeça do animal, então cortou uma pata que trouxe para mim. Ela era monstruosamente grande. Todavia, eu pensei comigo que talvez a pele da fera pudesse de uma forma ou de outra ser de algum valor para nós. Resolvi esfolar o bicho, achando que poderia para retirar sua pele. Assim, Shuri e eu nos pusemos a trabalhar nisso, mas Shuri era muito melhor do que eu, que mal sabia o que fazer. De fato, nós dois demoramos o dia inteiro, mas finalmente tiramos do couro dele e o estendemos no topo da nossa cabine. O sol secou-o completamente em 2 dias, depois usei-o para me deitar por cima. Naufrágio numa ilha deserta. Depois dessa parada, seguimos continuamente para o sul por 10 ou 12 dias, usando com muita parcimônia as nossas provisões, que começaram a diminuir muito.
Nós íamos mais para a costa com tanta frequência, a não ser quando éramos obrigados a buscar água fresca. O meu plano então era chegar ao rio Gâmbia ou ao rio Senegal, isto é, a qualquer lugar perto do Cabo Verde, onde esperava encontrar algum navio europeu. Caso contrário, não saberia mais qual rumo tomar, a não ser procurar as ilhas ou perecer ali entre os negros. Eu sabia que todos os navios da Europa que navegavam tanto para essa costa da Guiné, para o Brasil, ou as Índias Orientais, passavam por esse cabo ou por essas ilhas. Então, em suma, apostei toda a minha sorte nesse único ponto, fosse para encontrar algum navio ou para perecer. Depois de perseguir essa resolução por uns 10 dias, como eu disse, comecei a ver que a terra era habitada. Em 2 ou 3 lugares, enquanto navegávamos, vimos pessoas em pé nos olhando da beira-mar. Também pudemos perceber que eles eram totalmente negros e estavam completamente nus. Uma vez tive vontade de ir à terra para vê-los, mas Shuri foi meu bom conselheiro e me disse, não ir, não ir. Eu, no entanto, puxava para mais perto da costa a fim de poder falar com eles e descobri que eles me seguiram ao longo da costa por um bom trecho. Observei que não tinham armas na mão, exceto um que levava uma vara longa e fina, que Shuri disse ser uma lança que poderia ser arremessada muito bem e com ótima pontaria. Minha gente, o livro está cheio de erros de português, tá? Então vocês me desculpem aí se eu cometer algumas falhas aí na leitura, tá? Vamos continuar. Então, mantive distância, mas conversei com eles por meio de sinais da melhor maneira que pude, particularmente fazendo gestos de quem pedia algo para comer. Eles acenaram para mim para que parasse o meu barco, pois iriam me trazer um pouco de carne. Com isso, abaixei o topo da minha vela, parei perto e 2 deles correram para a mata e em menos de meia hora voltaram trazendo 2 pedaços de carne seca e um pouco de milho, produtos característicos da região. Nem eu, nem Shuri sabíamos o que era uma coisa ou a outra, mas estávamos muito dispostos a aceitá-las. Como fazer isso seria o nosso próximo desafio, pois eu não me aventuraria na terra deles e eles sentiam o mesmo medo de nós. Logo, porém, eles encontraram um jeito de seguro para todos. Trouxeram e deixaram a comida na praia, afastaram-se e ficaram guardando em pé bem longe até que a levássemos para bordo. Depois eles se aproximaram novamente. Fizemos sinais de agradecimento, pois não tínhamos nada para lhes dar em troca. Mas de repente, uma oportunidade se ofereceu para retribuirmos a eles maravilhosamente. Enquanto estávamos parados perto da costa, eis que 2 criaturas enormes, uma perseguindo a outra com grande furor, pelo que percebemos, vieram das montanhas em direção ao mar. Cadê? Se era o macho perseguindo a fêmea, ou se estava brincando ou com raiva, não saberíamos dizer. Também não podíamos dizer se era normal ou estranho, mas acreditei nessa última possibilidade. Em primeiro lugar, porque esses animais ferozes raramente apareciam, a não ser à noite. E em segundo lugar, porque vimos as pessoas terrivelmente assustadas, especialmente as mulheres. O homem que portava a lança ou o dardo não fugiu com os outros. No entanto, as 2 criaturas correram diretamente para o mar sem demonstrar nenhuma intenção de ir contra nenhum daqueles negros. Apenas mergulharam e nadaram nas ondas como se estivessem ali para se divertir. Finalmente, um dos animais começou a se aproximar mais do nosso barco, o que eu a princípio esperava, mas estava pronto para ele, porque tinha carregado o meu mosquete com a maior rapidez possível. Além disso, mandei Shuri carregar as outras armas. Assim que a fera chegou ao meu alcance, disparei acertando diretamente na cabeça. E imediatamente o animal afundou na água, mas voltou no mesmo instante. Continuou mergulhando para cima e para baixo, como se estivesse lutando pela vida, o que de fato estava acontecendo, pois ele foi para a costa imediatamente, morrendo pouco antes de chegar à praia, tanto por causa do ferimento fatal, como por afogamento. É impossível descrever o espanto daquelas pobres pessoas com o barulho e o fogo que saíram da minha arma. Alguns deles estavam prontos para morrer de medo e caíram no chão como se estivessem mortos de tanto pavor. Mas quando viram que o animal estava morto e afundado no mar e que eu fazia sinais para que fossem para a praia, eles se animaram, foram para lá e começaram a procurar o bicho. Eu o encontrei pela mancha de sangue na água e com a ajuda de uma corda que passei em volta dele e dei para os negros puxarem, eles o arrastaram para a terra e descobriram que era um leopardo magnífico, dos mais curiosos, salpicado de pintas. Os negros ergueram as mãos em admiração, imaginando que poderia ser aquilo com o qual eu tinha matado a fera. O outro animal, assustado com o brilho do fogo e o barulho da arma, nadou para a terra e correu diretamente para as montanhas de onde eles vieram, e nem eu, a essa distância, sabia que criatura era. Percebi rapidamente que os negros queriam comer a carne do leopardo e eu também quis que eles o aceitassem como um favor da minha parte. E quando fiz sinais de que poderiam levá-lo, eles ficaram muito agradecidos. Imediatamente colocaram mãos à obra e, embora não tivessem nenhuma faca, ainda assim, com um pedaço afiado de madeira, eles esfolaram e retiraram a pele tão prontamente, e até muito mais prontamente do que poderíamos ter feito com uma faca. Eles me ofereceram um pouco de carne, que eu recusei, indicando que a devolveria a eles, mas fiz sinais pedindo a pele, que eles me deram de bom grado. Também me trouxeram muito mais de seus alimentos, que eu, embora não os conhecesse, ainda assim aceitei. Então fiz sinais pedindo um pouco de água e apresentei um dos meus jarros para eles, virando-o de cima para baixo para mostrar que estava vazio e que eu queria enchê-los. Eles chamaram imediatamente alguns de seus amigos,
vieram 2 mulheres trazendo um grande vaso feito de barro, cozido ao sol, como eu supus. Assim eles o deixaram para mim, como antes, e eu enviei Shuri em terra com os meus jarros e ele encheu todos os 3. As mulheres estavam tão completamente nuas quanto os homens. Dessa maneira, abastecido de raízes e milho, além de água, deixei os meus amáveis negros e segui o meu rumo em frente por mais 11 dias, sem me aproximar da costa, até que avistei uma grande extensão de terra avançando no mar, a cerca de 4 ou 5 léguas diante de mim. Como o mar estava muito calmo, tive um grande desejo de alcançar essa ponta. Finalmente, dobrando o local a cerca de 2 léguas da terra, vi claramente muitas terras do outro oposto, em direção ao mar. Então concluí, como na verdade não poderia ser diferente, que aquele era o Cabo Verde e que por isso aquelas ilhas eram chamadas de ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Todavia, elas estavam a grande distância e eu não sabia ao certo o que era melhor fazer, pois se fosse atingido por um vento forte, talvez não alcançasse nenhum nem outro desses lugares. Nesse dilema, como eu estava muito pensativo, entrei na cabine e me sentei, deixando Shuri no leme. Foi quando de repente ele gritou: Mestre, mestre, um navio com uma vela. O menino ingênuo ficou muito assustado e entrou em pânico, achando que poderia ser algum navio de seu amo enviado para nos perseguir. Mas eu sabia que estávamos longe demais e fora do alcance deles. Pulei para fora da cabine e imediatamente vi que era não só um navio, mas um navio português. A princípio pensei que ele estivesse ligado ao tráfico de negros na costa da Guiné, mas quando observei o curso que seguia, logo me convenci de que estaria vinculado a outro destino, e não planejava se aproximar da costa. Então forcei o rumo para alto mar, tanto quanto consegui, decidindo a me comunicar com ele se possível. Mesmo com todas as velas enfunadas, percebi que não conseguiria alcançá-lo e que ele iria embora antes que eu pudesse fazer algum sinal. Mas depois de ter me esforçado ao máximo e de começar a perder a esperança, fui avistado ao que parece com a ajuda de lunetas como um bote europeu, que supostamente devia pertencer a algum navio perdido. Então eles diminuíram as velas para que eu chegasse mais perto. Eu me senti encorajado com isso, e como tinha a bordo a bandeira do meu amo, eu a içei meio mastro, e além disso disparei uma arma, ambos sinais de alerta que foram vistos. Depois as pessoas me disseram que viram a fumaça, embora não tivessem escutado o disparo da arma. Com esses sinais, eles muito gentilmente manobraram a meu favor e aguardaram por mim. Então, em cerca de 3 horas, eu os alcancei. Eles me perguntaram quem eu era em português, espanhol e francês, mas eu não entendia nenhum desses idiomas. Por fim, um marinheiro escocês que estava a bordo me chamou. Eu respondi dizendo-lhe que era inglês e que tinha fugido da escravidão dos mouros em Salí. Eles então me convidaram a bordo, onde fui muito bem recebido com todas as minhas coisas. Para mim era uma alegria indescritível. Como qualquer um pode acreditar, ter sido resgatado assim da condição miserável e quase sem esperança que me encontrava. Eu imediatamente ofereci tudo o que tinha ao capitão do navio, como recompensa pela minha libertação. Mas ele generosamente me respondeu que não aceitaria nada de mim e que tudo que eu tinha seria devolvido intacto para mim quando eu chegasse ao Brasil. Porque eu salvei sua vida da mesma forma como eu gostaria que salvassem a minha, ele disse. Talvez uma vez ou outra seja meu destino ser socorrido na mesma condição. Além disso, ao levá-lo para o Brasil, a uma distância tão grande do seu próprio país, se eu aceitasse de você tudo o que tem, você morreria de fome por lá, e eu então retomaria essa vida que acabei de lhe dar, ele acrescentou. Não senhor em inglês, ou Mr. Englishman, ele acrescentou. Vou levá-lo por pura caridade, e essas coisas vão ajudá-lo a comprar tanto a sua subsistência lá, como a sua passagem de volta para casa, ele completou. Tão caridoso quanto em sua proposta, ele foi escrupuloso no cumprimento de sua promessa, pois ordenou aos marinheiros que ninguém tocasse em nada do que eu tinha. As minhas coisas ficaram sob sua guarda, e em troca ele me deu o inventário exato delas, para que pudesse recuperar tudo, até mesmo os meus 3 jarros de água. Quanto ao meu escalé, era muito bom. Assim que o examinou, ele me disse que o compraria de mim, para usá-lo em seu navio, e perguntou quanto eu queria. Respondi que ele havia sido tão generoso comigo em tudo que eu não poderia fixar nenhum preço pelo barco, e que deixava isso inteiramente a seu critério, ao que ele me disse que me daria uma nota do próprio punho no valor de 80 moedas de 8 reais, moedas de prata espanholas, a pagar no Brasil. E que quando chegássemos lá, se alguém me oferecesse mais, ele cobriria a diferença. Além disso, ele me ofereceu 60 moedas de 8 reais pelo meu menino Shuri, que hesitei em aceitar, não porque não estivesse disposto a deixá-lo com o capitão, mas porque estava muito relutante de vender a liberdade do pobre rapaz que me ajudara tão fielmente a recuperar minha própria liberdade. Porém, quando manifestei ao capitão as minhas razões, ele considerou isso justo e me propôs o compromisso de assumir com o menino a obrigação de torná-lo livre em 10 anos, se ele se tornasse cristão. Depois disso, e com Shuri dizendo que estava disposto a ir com ele, eu deixei o capitão levá-lo. Fizemos uma viagem muito boa para o Brasil e chegamos à Bahia, ou Bahia de Todos os Santos, cerca de 22 dias depois. Pela segunda vez eu tinha sido livrado da mais miserável de todas as condições da vida e precisava considerar comigo mesmo o que haveria de fazer em seguida.
Jamais deixarei de lembrar do tratamento generoso do capitão para comigo. Ele não quis receber nada pela minha passagem, deu 20 ducados pela pele do leopardo e 40 pela pele do leão que eu tinha no meu barco, e fez com que tudo que eu tinha no bote fosse pontualmente entregue a mim, e comprou tudo que eu estava disposto a vender, como o caixote das garrafas, 2 mosquetes e o pedaço de barra de cereal, de cera de abelha que sobrou, beira de abelha que sobrou, porque eu tinha feito velas com o resto. Em suma, consegui ganhar cerca de 220 moedas de 8 reais por toda a minha carga, e com esse capital eu desci em terra no Brasil. Lá, pouco tempo depois, o capitão me recomendou a casa de um homem tão bom e honesto como ele, que era um senhor de engenho, como eles chamam, isto é, ele era dono de uma plantação e de uma moenda de cana-de-açúcar. Vivi algum tempo na casa dele e desse jeito me familiarizei com a maneira de plantar e fazer açúcar. Assim, vendo como os plantadores viviam bem e como ficavam ricos de repente, resolvi que, se conseguisse obter uma licença para me instalar entre eles, viraria plantador. Também resolvi, enquanto isso, descobrir algum modo de recuperar o meu dinheiro que havia deixado em Londres. Para esse propósito, tendo recebido uma espécie de carta de naturalização, comprei tanta terra não cultivada quanto o meu dinheiro permitiu e formei um plano para a minha plantação e o meu estabelecimento proporcional ao valor que esperava receber da Inglaterra. Eu tinha um vizinho, um português de Lisboa, mas filho de ingleses, cujo nome era Wells, e que se encontrava um pouco nas mesmas circunstâncias que eu. Era meu vizinho porque a plantação dele ficava ao lado da minha e éramos muito sociáveis juntos. O meu capital era tão baixo quanto o dele e durante 2 anos plantamos mais para comer do que qualquer outra coisa. Porém, começamos a progredir e as nossas terras começaram a entrar em ordem, tanto assim que no 3º ano plantamos um pouco de tabaco e cada um de nós conseguiu um grande pedaço de terra pronto para o plantio de cana no ano seguinte. Mas ambos precisávamos de ajuda e então percebi que errei mais do que nunca ao me separar do menino Shuri. Mas infelizmente para mim, que nunca fazia nada certo, errar não era grande novidade e não havia outro remédio senão continuar. Eu tinha conseguido uma ocupação muito distante do meu temperamento e exatamente contrária à vida que gostava e pela qual havia deixado a casa de meu pai e desprezado todos os seus bens, seus bons conselhos. Além disso, estava entrando na mesma condição mediana ou no grau mais alto da vida baixa que meu pai me recomendara antes. Então, se resolvesse continuar, eu poderia muito bem ter ficado em casa sem nunca ter me cansado ou correr o mundo como fizera. Eu costumava dizer a mim mesmo que poderia ter feito isso muito bem na Inglaterra, entre os meus amigos, sem precisar percorrer 5.000 milhas para fazer isso entre estranhos e selvagens no deserto tão distante que nunca recebia nenhuma notícia de qualquer parte do mundo e ninguém tinha o menor conhecimento de mim. Assim, eu costumava ver a minha condição com o máximo arrependimento. Eu não tinha ninguém para conversar, a não ser o meu vizinho de vez em quando. Não tinha trabalho a fazer, a não ser o labor das minhas mãos. E costumava dizer a mim mesmo que vivia como um náufrago esquecido numa ilha deserta sem ninguém e entregue à própria sorte. Então foi muito justo, e todo homem deve refletir quando compara a sua condição atual com outras piores, que os céus podem obrigá-lo a fazer a troca e convencê-lo por sua própria experiência de sua antiga felicidade. Foi muito justo, repito, essa vida realmente solitária, numa ilha totalmente deserta, da qual eu me queixava, ter se tornado meu destino, eu, que tantas vezes havia injustamente comparado com a vida que levava, a qual, se eu perseverasse, com toda probabilidade teria me conduzido a grande prosperidade e riqueza. Em certo grau, eu estava decidido sobre as medidas necessárias para continuar a plantação quando meu amável amigo, o capitão do navio que me salvou no mar, voltou. O navio dele permaneceria atracado quase 3 meses embarcando e se preparando para viajar. Então contei a ele a respeito do pequeno capital que tinha deixado para trás em Londres e ele me aconselhou sincero e amigavelmente. Senhor inglês, ele disse, pois era assim que sempre me tratava. Se me der uma procuração formal com ordens para a pessoa que está com seu dinheiro em Londres enviá-lo a Lisboa, para pessoas que indicarei e em mercadorias que sejam apropriadas a este país, eu lhes trarei tudo isso, e se Deus quiser, no meu retorno. Mas como as coisas humanas estão sujeitas a mudanças e desastres, então não me dê ordem senão para 100 libras esterlinas, o que, pelo que você disse, é a metade do seu capital, e arrisque apenas isso primeiro. Assim, se for seguro, você poderá pedir o resto da mesma maneira, pois se falhar, você ainda terá a outra metade a qual recorrer em caso de necessidade. Foi um conselho tão saudável e parecia tão amigável que eu não podia deixar de me convencer de que seria o melhor caminho que poderia tomar. Então preparei as procurações para a senhora com quem eu tinha deixado meu dinheiro e para o capitão português, como ele desejava. Escrevi para a viúva do capitão inglês um relato completo de todas as minhas aventuras, a minha escravidão, a fuga, o encontro com o capitão português no mar e seu comportamento humanitário e ainda minha condição atual, com todas as outras instruções necessárias à recuperação dos meus fundos. Quando esse honesto capitão chegou a Lisboa, ele encontrou meios, através de alguns comerciantes ingleses de lá, de enviar não apenas a ordem, mas também o relato completo da minha história a um comerciante em Londres e o apresentou tão prontamente que ela não só entregou o dinheiro, como enviou ao capitão português o próprio bolso um belo presente por sua humanidade e caridade para comigo. O comerciante de Londres converteu a 100 libras esterlinas em mercadorias inglesas como o capitão havia pedido e as enviou diretamente para ele em Lisboa. Ele transportou em segurança todas essas coisas para mim no Brasil, entre elas e sem a minha recomendação, pois eu era neófito demais nos negócios para pensar nisso. Ele tomou o cuidado de incluir todos os tipos de ferramentas, ferragens e utensílios necessários à minha plantação e que foram de grande utilidade para mim.
Quando essa carga chegou, fiquei muito feliz e agradavelmente surpreso, pois o meu fornecedor, o capitão, tinha gastado as 5 libras que a minha amiga tinha lhe enviado como presente para comprar e trazer mais um servo para mim, sob fiança por 6 anos de serviço, sem aceitar nenhuma retribuição, exceto um pouco de tabaco que insisti para que ele aceitasse, sendo da minha própria produção. Mas isso não foi tudo. Como as mercadorias eram todas de fabricantes ingleses, como lençóis, panos, flanelas e coisas particularmente valiosas e desejáveis no país, encontrei meios de vendê-las com uma vantagem muito grande, de modo que eu poderia dizer que obtive mais de 4 vezes o valor da minha primeira carga e estava infinitamente adiante do que o meu pobre vizinho, quer dizer, no avanço da minha plantação, pois a primeira coisa que fiz foi comprar um escravo negro e ainda um servo europeu, isto é, outro além daquele que o capitão trouxe para mim de Lisboa. Mas como o abuso da prosperidade é muitas vezes a verdadeira causa da nossa maior adversidade, assim aconteceu comigo. Tive no ano seguinte grande sucesso na minha plantação, colhi 50 grandes rolos de tabaco em meu próprio terreno, fora o que troquei para as necessidades com os meus vizinhos. E esses 50 rolos, pesando cada um acima de 100 libras, foram muito bem curados e guardados em reserva para o retorno da frota de Lisboa. Então, com os meus negócios e as minhas riquezas aumentando, a minha cabeça começou a se encher de projetos e empreendimentos fora do meu alcance, semelhantes àqueles que frequentemente causam a ruína das melhores cabeças em negócios. Se tivesse me mantido na condição em que estava nessa época, eu ainda poderia esperar que acontecesse comigo todas as coisas felizes da vida tranquila e recatada que meu pai tão fervorosamente havia recomendado e das quais ele tão sensatamente havia dito que a condição mediana de vida estaria cheia. Mas outras coisas me atraíam e eu ainda seria o agente obstinado de todas as minhas próprias misérias e, em particular, para aumentar minha culpa e duplicar as reflexões sobre mim mesmo, daquilo que na minha futura tristeza eu teria tempo livre para fazer. Todos esses infortúnios foram adquiridos pela minha manifesta teimosia de aderir à minha tola tendência de correr o mundo e de perseguir essa inclinação, contrariamente às visões mais evidentes de fazer o bem a mim mesmo pela perseguição clara e simples daquelas perspectivas e medidas da vida, que a natureza e a providência concordaram em me oferecer para a realização dos meus deveres. Como havia feito antes por ocasião da minha ruptura com os meus pais, então eu não conseguia ficar contente. Era preciso que eu partisse e abandonasse a visão feliz de ser um homem rico e próspero na minha nova plantação, só para perseguir o desejo temerário e descomedido de crescer mais depressa do que a natureza das coisas admitia. E assim, novamente, eu me lancei no mais profundo abismo da miséria humana em que um homem jamais poderia cair, ou talvez no único que a vida e o estado de saúde lhe deixassem no mundo. Então, para chegar pelos justos degraus aos detalhes dessa parte da minha história, você pode supor que, tendo vivido quase 4 anos no Brasil e começando a prosperar e enriquecer na minha plantação, eu tinha não apenas aprendido a língua, mas travado conhecimento e feito amizade com meus colegas plantadores e também com os mercadores de Salvador, que era o nosso porto. Nas minhas conversas com eles, eu frequentemente relatava as minhas 2 viagens da costa de Guiné, a maneira de negociar com os negros por lá e como era fácil trocar quinquilharias, como miçangas, brinquedos, facas, tesouros, machados, pedaços de vidros e coisas assim, não só por ouro em pó, grãos da Guiné, dentes de elefantes, etc., mas por negros para o trabalho no Brasil em grande número. Eles escutavam sempre com muita atenção os meus relatos sobre tais assuntos, mas especialmente a parte relacionada com o tráfico de negros, que nessa época nem tão distante não era uma atividade muito comum, até porque tinha que ser realizada com autorização do asiento, ou permissões dos reis da Espanha e de Portugal, detentores do monopólio público, de modo que poucos negros eram comprados e custavam muito caro. Certa vez aconteceu que quando eu estava em companhia de alguns comerciantes e plantadores meus conhecidos e falando dessas coisas com muita sinceridade, 3 deles vieram até mim na manhã seguinte e me disseram que estiveram meditando muito sobre o que eu tinha contado para eles na noite anterior e que eles vinham me fazer uma proposta secreta. Depois de me pedir um sigilo, eles me disseram que tinham um plano de equiparem um navio para a Guiné, pois todos tinham plantações como eu e que não precisavam tanto de alguma coisa quanto de escravos. Como esse era um comércio que não poderia ser realizado porque não era permitido vender os negros em público quando desembarcavam, então eles desejavam fazer apenas uma única viagem para trazer os negros em particular para a terra e dividi-los entre suas próprias plantações. Em suma, a questão era que, se eu quisesse embarcar no navio como superintendente deles, para gerenciar a parte comercial na costa da Guiné, então eles me ofereceriam que eu tivesse a minha parte igual de negros, sem entrar com nenhuma parte de capital. Seria uma proposta justa, devo confessar, caso tivesse sido feita a qualquer pessoa que não tivesse que cuidar de uma plantação e de um estabelecimento próprio que estava no caminho certo para se tornar muito considerável com um bom capital aplicado. Mas para mim, que estava assim comprometido e estabelecido, que não precisava fazer mais nada a não ser continuar o que havia começado por mais 3 ou 4 anos e que se mandasse buscar na Inglaterra as outras 100 libras restantes, nesse momento e com esse pequeno acréscimo então, poderia ter no mínimo umas 3 ou 4 mil libras esterlinas, com isso aumentando a cada dia. Para mim, repito, pensar em tal viagem seria a coisa mais absurda de que um homem colocado em tais circunstâncias poderia se tornar culpado. Mas,
Para mim, que nasci para ser o meu próprio destruidor, seria tão impossível resistir a essa oferta quanto havia sido conter os meus primeiros pensamentos inconsequentes quando os bons conselhos de meu pai se perderam em mim. Em suma, eu disse a eles que iria de todo o meu coração se eles se comprometessem a cuidar da minha plantação na minha ausência e de dispor dela do modo que eu orientasse, caso naufragasse. Com isso, todos concordaram e se comprometeram a fazer por escrito ou como compromisso. E eu fiz um testamento formal dispondo da minha plantação e dos meus bens em caso de morte, instituindo o capitão do navio que salvou minha vida, como já narrei anteriormente, como o meu herdeiro universal, mas obrigando-o a dispor dos meus bens como eu havia indicado em meu testamento, ou seja, ele reservaria metade do produto para si mesmo e a outra seria embarcada para a Inglaterra. Em resumo, tomei todas as cautelas possíveis para preservar os meus bens e manter a minha plantação. Se tivesse usado metade de tanta prudência para cuidar do meu próprio interesse e formar um julgamento do que deveria fazer ou não fazer, certamente eu jamais teria me afastado de tão próspero empreendimento, deixando de lado todas as perspectivas prováveis de um enriquecimento circunstancial por uma viagem no mar acompanhada de todos os seus riscos, para não falar das razões que eu tinha de esperar particulares desgraças para mim mesmo. Mas eu tinha pressa e obedeci cegamente aos ditames da minha fantasia mais do que a minha razão. Consequentemente, com o navio equipado, a carga embarcada e todas as coisas feitas conforme o acordo pelos meus parceiros dessa viagem, subi a bordo em má hora, no dia 1º de setembro de 1659, 8 anos depois que nesse mesmo dia eu me afastei de meu pai e minha mãe em Hull para agir como rebelde à autoridade deles e tolo aos meus próprios interesses. O nosso navio, com cerca de 120 toneladas de peso bruto, carregava 6 canhões e 14 homens, além do mestre, seu criado e eu. Não tínhamos a bordo uma grande carga de mercadorias, exceto as quinquilharias adequadas ao nosso comércio com os negros, como miçangas, pedaços de vidro, conchas e outras bugigangas, principalmente pequenos espelhos, facas, tesouras, machados e coisas semelhantes. No mesmo dia que subi a bordo, partimos para o norte da nossa própria costa, com o plano de singrarmos para a costa africana quando chegássemos a 10 ou 12 graus de latitude setentrional. Tal era, ao que parece, o modo de se fazer esse trajeto naqueles dias. O tempo esteve muito bom, apenas excessivamente quente em toda a costa, até chegarmos à altura do Cabo do Santo Agostinho, onde, ganhando o alto mar, perdemos a terra de vista e seguimos como se o nosso destino fosse a ilha de Fernando de Noronha. Mas, mantendo nosso curso em nordeste do quadrante norte, deixamos as ilhas desse arquipélago a leste. Nesse curso, ultrapassamos a linha do Equador em cerca de 12 dias e estávamos pela nossa última observação em 7 graus 22 minutos de latitude norte, quando um violento tornado ou furacão nos deixou totalmente desorientados. Ele começou a chegar de sudeste, virou para o noroeste e depois se fixou em nordeste, de onde explodiu de maneira tão terrível que por 12 dias seguidos não pudemos fazer nada a não ser seguir a deriva, correndo na frente dele, deixando-nos levar aonde o destino e a fúria dos ventos nos empurrasse. Durante esses 12 dias, não preciso dizer que esperava ser engolido a cada instante e que no navio também, na verdade, ninguém achava que salvaria a própria vida. Nessa angústia, além do terror da tempestade, um dos nossos homens morreu de insolação e tivemos um marinheiro e o criado levados por uma onda do mar. No 12º dia, o vento amainou um pouco e o capitão aproveitou para fazer uma observação da melhor maneira que foi possível. Calculou que a embarcação estava a cerca de 11 graus de latitude norte, mas com 22 graus de longitude de diferença a oeste do Cabo de Santo Agostinho. Desse modo, descobriu que estaríamos na costa da Guiana, ou na parte norte do Brasil, além do rio Amazonas em direção ao rio Orinoco, comumente chamado de Grande Rio. Então ele começou a me consultar sobre qual curso deveria tomar, pois o navio estava muito avariado e com vários vazamentos. Na opinião dele, deveríamos voltar diretamente para a costa do Brasil. Só carregar o meu celular aqui, pessoal. O celular já está descarregando. Você já vai carregar. A minha opinião era exatamente contrária a isso. Depois de olhar com ele os mapas da costa marítima da América, concluímos que não havia região habitada a que pudéssemos recorrer antes de entrarmos no ciclo das ilhas do Caribe. Então decidimos seguir rumo a Barbados, continuando em alto mar para evitar a entrada na Bahia ou o Golfo do México, aonde poderíamos facilmente chegar, como esperávamos, em cerca de 15 dias de vela, considerando que seria impossível fazer nossa viagem para a costa da África sem alguma ajuda, tanto para o nosso navio quanto para nós mesmos. Com esse plano, mudamos o nosso curso e nos afastamos para o noroeste e oeste, para chegarmos a algumas das nossas ilhas inglesas, onde eu esperava receber alguma assistência. Mas a nossa viagem estava predestinada de outra maneira, pois na latitude de 12 graus e 18 minutos, uma segunda tempestade desabou sobre nós e nos levou embora com o mesmo ímpeto para o oeste, expulsando-nos de qualquer rota frequentada pelo comércio humano, de modo que, se as nossas vidas fossem salvas quanto ao mar, nós corríamos mais perigo de sermos devorados por selvagens do que teríamos chance de voltarmos ao nosso país. Nessa agonia, e com o vento ainda soprando muito forte de manhã cedo, um dos homens gritou: "Terra!"
Nós mal havíamos saído da cabine para olhar ao redor na esperança de reconhecermos o paradeiro do mundo em que estávamos quando o navio bateu num banco de areia, parando de movimentar-se tão repentinamente que o mar quebrou sobre a embarcação de tal maneira que achamos que todos morreríamos imediatamente. Então fomos nos refugiar no castelo de proa, ao abrigo da espuma e dos borrifos do mar. Não é fácil para quem nunca esteve em condições semelhantes descrever ou conceber a consternação dos homens em tais circunstâncias. Não sabíamos onde estávamos, nem para qual porção de terra tínhamos sido levados, se era ilha ou continente, se era habitado ou não. Como a fúria do vento ainda era grande, embora menor do que no início, não podíamos esperar que o navio levasse muito tempo para se partir em pedaços, a menos que os ventos, por uma espécie de milagre, mudassem subitamente. Em suma, olhávamos uns para os outros esperando a morte a cada momento. E assim todos os homens se preparavam para o outro mundo, porque havia pouco ou nada mais a fazer nesse caso. Todo o nosso consolo nesse momento, todo o conforto que tivemos então, era que, ao contrário do que esperávamos, o navio não havia se partido ainda e que o capitão dizia que o vento começava a diminuir. Embora percebêssemos que o vento de fato havia arrefecido um pouco, ainda assim o navio estava encalhado na areia, encravado demais para que esperássemos que voltasse a flutuar. Estávamos realmente em uma condição terrível e não havia nada a fazer, a não ser pensar em salvar nossas vidas da melhor maneira possível. Nós tínhamos o bote na popa um pouco antes da tempestade, mas primeiro ele se soltou de tanto bater contra o leme do navio e depois de romper as amarras, se afastou e afundou ou foi levado pelo mar. Então não podíamos contar com ele. Tínhamos outro escaler a bordo, mas colocá-lo no mar era muito difícil. Porém, não havia tempo a perder, pois imaginávamos que o navio se partiria em pedaços a cada minuto, sendo que alguns diziam que na verdade ele já estava parcialmente partido. Então nosso imediato se apoderou do escaler e com a ajuda dos marinheiros lançou-o ao lado do navio. Todos embarcamos, mas o bote se soltou. Éramos 11 em número, abandonados à misericórdia de Deus e ao mar selvagem, já que embora a tempestade tivesse diminuído consideravelmente, o mar se erguia e se chocava terrivelmente alto contra a costeira e merecia muito bem ser chamado de Den Wild Zee, o mar selvagem, como os holandeses se referem ao mar tempestuoso. Nesse momento, a nossa situação era muito desesperadora. Todos nós víamos claramente que o mar estava alto demais, que o bote não aguentaria e que era inevitável todos nós nos afogarmos. Não havia como navegar, pois não tínhamos velas e mesmo se tivéssemos não poderíamos fazer nada com elas. Então trabalhamos no remo em direção à terra, embora com o coração pesado, como condenados a caminho da execução. Todos sabíamos que quando o bote chegasse perto da costa seria destruído em 1000 pedaços pela quebra do mar. Mesmo assim, depois de encomendarmos nossas almas a Deus de maneira mais séria e com o vento nos levando para a praia, apressamos nossa destruição com nossas próprias mãos, remando com todas as forças que tínhamos em direção à terra. Se a costa era rocha ou areia, se era íngreme ou plana, não sabíamos. A única esperança que racionalmente nos restava era a fraca expectativa de encontrarmos alguma baía ou golfo ou a foz de algum rio, onde por sorte muito grande poderíamos entrar com o nosso bote ou ficarmos abrigados a soltamento da terra, quem sabe até chegar à calmaria. Mas nada disso aconteceu, e à medida que nos aproximávamos da costa, a terra parecia ainda mais assustadora do que o mar. Depois de termos remado, ou melhor, derivado por uma légua e meia pelas nossas contas, uma onda furiosa que se ergueu como uma montanha veio rolando por trás de nós, claramente anunciando o golpe de misericórdia. Em suma, a onda nos levou com tanta fúria que o bote emborcou de uma só vez e nos arremessou ao longe, separados tanto do barco quanto uns dos outros, sem tempo para dizer, meu Deus do céu, pois fomos todos engolidos num só momento. Nada pode descrever a confusão de pensamentos que senti quando afundei na água, pois, apesar de nadar muito bem, ainda não conseguia me livrar da correnteza para respirar, até que essa onda me levou, ou melhor, me arrastou, por uma vasta distância em direção à costa, e tendo se espraiado e recuado, me deixou em terra quase seca, mas meio morto com a água que engoli. Ao perceber que estava meio perto da terra firme do que imaginava, reuni forças e presença do espírito suficientes para me colocar em pé e me esforçar para alcançar a terra o mais depressa possível, antes que outra onda voltasse e me levasse de novo. Mas logo descobri que era impossível evitar isso, pois vi o mar vir atrás de mim, tão alto quanto uma montanha e tão furioso quanto um inimigo que eu não tinha meios ou forças para enfrentar. O meu único recurso foi prender a respiração e voltar à tona assim que pudesse, para então nadar, preservando meu fôlego em direção à costa, se possível. A minha maior preocupação nesse momento era que a correnteza do mar, depois de ter me levado para a costa quando veio, não me arrastasse de volta quando recuasse. A onda que veio sobre mim novamente me afundou de uma só vez, 20 ou 30 pés dentro de sua própria massa. Eu me senti carregado por uma força poderosíssima e com uma rapidez incrível em direção à costa, o que para mim era um ótimo caminho. Mas prendi o fôlego e nadei com todas as minhas forças. Estava a ponto de sufocar por falta de respiração quando notei que subia. Então, para meu alívio imediato, consegui colocar a cabeça e as mãos para fora, acima da superfície da água. E embora não tivesse me mantido assim mais do que 2 segundos, isso me aliviou muito, pois recuperei o fôlego e ganhei nova coragem. Em seguida, novamente fiquei submerso na água por um tempo.
por um bom tempo, mas não tanto quanto antes. Sentindo que a água perdia força e começava a refluir, avancei contra o retorno das ondas e senti novamente o chão com os pés. Fiquei parado tranquilo por alguns instantes para recuperar o fôlego até que as águas se afastassem. Depois me aprumei e corri para a praia com todas as forças que ainda me restavam. Mas nem isso me pouparia da fúria do mar, que foi despejada sobre mim novamente. Por mais 2 vezes, as ondas me levantaram e me puxaram para longe como antes, pois a praia era muito extensa. A última dessas 2 vezes foi quase fatal para mim, pois o mar me arrastou como antes e me jogou em terra, ou melhor, me arremessou contra um pedaço de rocha, mas com tanta força que me deixou desmaiado e, de fato, impossibilitado de me recuperar. O golpe me atingiu de lado e no peito e me deixou completamente sem fôlego. Se eu não tivesse voltado à consciência de novo, imediatamente teria me afogado na água, mas eu me recuperei um pouco antes do retorno das ondas e, vendo que seria novamente coberto pela água, resolvi segurar rapidamente no pedaço da rocha para assim prender a respiração, se possível, até as ondas recuarem. Então, como as ondas já não eram tão altas quanto no começo e a terra estava mais perto, segurei com força até que elas diminuíssem. Assim voltei a correr, o que me levou tão perto da costa que a onda seguinte, embora tenha passado por cima de mim, ainda assim não me engoliu a ponto de me levar embora. E por fim, no último esforço, cheguei à terra firme, onde, para minha grande satisfação, escalei os penhascos da costa e me sentei na grama, livre do perigo, completamente fora do alcance das águas do oceano. Enfim, eu estava seguro e em terra firme. Comecei a olhar o céu, agradecendo a Deus pela minha vida ter sido salva numa situação em que apenas poucos minutos antes não havia nenhum espaço para a esperança. Acredito que seja impossível expressar para a vida quais são os êxtases e os transportes de uma alma quando ela é assim salva, arrancada, posso até dizer, para fora do túmulo. Também não me admira mais o costume de um cirurgião ser levado para tirar o sangue de um malfeitor que recebe o induto exatamente no momento em que está prestes a morrer, com a corda no pescoço, para que a surpresa não expulse os espíritos vitais de seu coração e não o mate, porque o primeiro efeito tanto das alegrias como das tristezas repentinas é a perplexidade. Andei pela praia com as mãos erguidas para os céus. Todo o meu ser estava, por assim dizer, envolto em contemplação pelo meu salvamento. Eu fazia 1000 gestos e movimentos que não consigo descrever, pensando em todos os meus camaradas que haviam se afogado e percebendo que não deveria restar nenhuma alma salva além da minha. Quanto aos outros, jamais os vi novamente, nem eles e nem qualquer sinal deles, exceto 3 chapéus, um boné e 2 sapatos que não formavam par. Olhei para o navio encalhado, mas a arrebentação e a espuma do mar eram tão grandes que eu mal conseguia enxergá-lo. Então eu pensava que só por Deus havia sido possível que eu tivesse chegado em terra. Depois de consolar a minha mente com a parte confortável da minha condição, comecei a olhar à minha volta para ver em que tipo de lugar estava o que precisava fazer em seguida. Mas logo senti meu alento, ou conforto, se abater, pois em suma, a minha libertação tinha sido terrível. Eu estava molhado, não tinha roupas para me trocar, e nem nada para comer ou beber para me confortar. Não havia nenhuma perspectiva diante de mim, a não ser morrer de fome ou ser devorado por feras selvagens. Mas o que era particularmente aflitivo para mim era que eu não tinha nenhuma arma nem para caçar e matar algum animal para meu sustento, nem para me defender de outra criatura que pudesse querer me matar. Em suma, eu não tinha nada para mim, a não ser uma faca, um cachimbo de tabaco e um pouco de tabaco em uma caixa. Essas eram todas as minhas provisões. Isso me deixou com tantas e tão terríveis agonias na mente, que por um tempo eu corria para lá e para cá como um louco. Ao cair da noite, eu estava com o coração pesado demais para considerar o que seria do meu destino se a região estivesse infestada de feras vorazes, pois à noite elas sempre saem para rondar atrás das suas presas. O único remédio que se ofereceu aos meus pensamentos naquele momento foi subir numa árvore grossa e copada, semelhante a um abeto, mas espinhosa, que apareceu perto de mim, onde resolvi ficar a noite toda, deixando para considerar no dia seguinte de qual morte eu deveria morrer, pois ainda não havia meios de sobreviver. Eu me afastei cerca de meio quarto de milha da costa para ver se conseguia encontrar água fresca para beber, que encontrei para minha grande alegria. Depois disso, de colocar um pouco de tabaco na boca para evitar a fome, fui até a árvore, subi e me ajeitei de modo a não cair caso dormisse. E tendo cortado um bastão curto, como um porrete para minha defesa, tomei posse do meu alojamento. Como estava extremamente cansado, caí rapidamente num sono profundo. Dormi tão confortavelmente quanto, creio eu, poucas pessoas conseguiriam na minha condição, mais reconfortado do que poderia imaginar numa situação como aquela. Bom, pessoal, o próximo capítulo vai ser o 4, tá? O 4º capítulo, chamado Primeiras Semanas na Ilha, tá? Li então até a página 52 do livro, um livro que tem 320 páginas. Bom, pessoal, no próximo vídeo, então, eu vou dar continuidade à nossa leitura, tá? Novamente, eu peço desculpas a vocês por eu ter comprado o livro errado, tá? Errado porque eu comprei este livro de outra editora, tá? Da editora Príncipes, né? Cuja traduziu aí a obra original do Daniel Defoe, né? Do Robinson Crusoe, tá? Eu peço desculpa a vocês por ter comprado o livro da editora errado, mas eu já encomendei o livro aí da editora Scipione e já está por vir
Mas eu só vou lê-lo depois de terminar este livro aqui, para não ficar confuso, tá bom, pessoal? Para não ficar tudo confuso demais. Então, é isso daí. Eu agradeço vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigado, de coração, tá? Pessoal, eu peço que vocês olhem aí se estão inscritos no canal, curtam esse vídeo, compartilhem aí para outras pessoas, parentes, amigos, colegas, né? Comentem o que vocês acharam, deixem aí sugestão de outros livros para que eu possa ler também. E é isso daí, pessoal. Meu muito obrigado novamente a todos vocês e até a próxima.